estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Palpitando. Eu sou a Cá Pereira. E eu sou Mônica Oliveira. E hoje nós estamos aqui com um convidado super especial. Mas antes, vou pedir para que você vá lá e se inscreva no nosso canal. E também faça seu comentário, seu compartilhamento, que é muito importante para nós. Hoje nós estamos com o Benhur, que é fotógrafo publicitário e tem uma história de vida gigantescamente maravilhosa. Não vou contar tudo, não vou entregar o currículo dele inteiro, porque ele tá aqui exatamente para contar. E a gente tem aqui também um convidado mais que especial, que é o filho, Kalel, que vai também ter uma história, uma participação especialíssima. E ele vai contar por que está seguindo os passos do pai. A gente quer saber tudo. Então, eu quero saber, pra começar, a gente quer saber a história de vocês, né? Começando com a história do Benhur, né, Kalel? Nada pessoal, mas né, quem veio Ele primeiro, veio o primeiro. ovo ou a galinha? A galinha. Kalel encaixa, como eu gosto de falar muito, eu vou ser assim, fazer um resumo Tá. que é bacana. Bom, desde criança, eu gosto de desenhar. Sou desenhista de prancheta. Então, quando eu comecei na fotografia, eu já tinha uma bagagem muito boa. Eu fiz escola de desenho na época de régua, esquadro, onde a gente aprendeu a trabalhar pontilismo, sombra. Então, quando eu comecei na fotografia, eu já tinha um pouco da história da arte. E não era, assim, um cara despreparado. No 0 a 0, né? Exatamente. Eu já tive uma escola da arte que foi somando. Eu trabalhei no Correio Popular daqui, fazendo alguns freelances como desenhista de história em quadrinho. Editora Abril também. Trabalhei na Editora Abril por 2 legal. anos. E lá eu conheci diretor de arte, diretor de produção, diretor de vendas. Então, ali foi uma grande escola, porque a gente trabalhou com o Mac. Eu fui um dos primeiros web designers do Brasil, na época que a gente construía site do código zero. Então, assim, foi um dos primeiros do Brasil a fazer site. Então, assim... É um desbravador, né? Porque Mas quando a tudo idade também começou, né? permite isso, né? Eu vou fazer 49. Sorte a nossa. O cara E aí- no começo da internet. Ainda era analógica, então. Usava BBS, que era antes ainda da internet, né? Você conectava num servidor e conversava, né? Era tipo um chat da UOL. Entendi. Nossa, grego. Antes Pra da mim ele rede falou discada. BBS, é o que? Que site What? de televisão é O esse? BBS era tipo a internet. Você pagava o provedor, Aham. conectava com linha de escada, com linha telefônica. E entrava no chat. Oi, tudo bem? Sou Eu aqui de lembro Hortolândia. disso, Ah, eu sou aqui de lembro. Campinas. Eu ouvi minha idade. dizer. E a galera pirava, né? Muita modernidade pra época, né? Era o que tinha também. A Eu rede sou novinho, eu só telefônica. conheço os memes da internet de escada. A rede conectando. de telefonia nunca foi boa no Brasil, né? Aham. Então, depois com os celulares que a coisa... Deu uma alavancada. É, né? porque aí não depende de Ah, o de 5G tá cabeamento, aí, né? É, Starlink então, também na do Elon época era Musk. tudo Vai cabeado. revolucionar. Então, assim, quando eu comecei na fotografia, eu já tinha até uma produtora de vídeo. Sim. Então, depois que eu saí da Editora Abril, Você começou com a publicidade, né? E foi depois pra parte de vídeo. O meu primeiro emprego, só para você ter uma ideia, eu vou falar assim até que eu acho que até é importante para saber Aham. o quanto a gente se dedica. Sim. Eu trabalhei numa mecânica, mecânica assim, eu trabalhei de mecânico numa indústria que fazia meia. Para quê? Para conseguir dinheiro para comprar um computador. Porque eu tinha lá. acabado de passar esforço para começa desde lá técnico de de trás, processamento né? de dados. O computador na época era muito caro. Meu pai não tinha condições de comprar um computador, como hoje é muito mais fácil. Na época Sim. era muito caro. Hoje leva no bolso, né? Celular. Não, e a Bem acessibilidade de crédito hoje em dia é totalmente Então, é diferente. tão né? certo que eu cheguei pro dono e falei, eu não quero nem receber Em real. em dinheiro, né? Eu queria em dólar. Então, eu Pra lembro que poder comprar. Visionário. Não é? Se a história fosse hoje em dia pegar e falar assim, vai, mano, dá em cripto aí pra mim. No bem mínimo. Vai, eu quero um eu Ethereum. ganhava, o que eu lembro, era $100. Então, eu trabalhei 1 ano e 3 meses para juntar $1.300. E quando eu percebi que se eu comprasse no Brasil, eu ia ter um computador muito simplesinho, o monitor não ia ser colorido. E se eu comprasse no Paraguai, eu ia conseguir comprar um computador bem mais rápido, com monitor colorido. Eu só sei que eu cheguei para minha mãe, vou sair um pouco, vou demorar para voltar. Vou sair, vou na Vou casa, vou vou sair na um casa do pouco. Joãozinho. Vou ali no Só vou ali no já Paraguai. volto. Eu era, já não, era volto. de menor. Eu peguei o ônibus,
Foi lá no Fui pro Mas Paraguai, pra você nunca ver tinha como- ido. Crianças, não vão para o Paraguai, tá? Por favor, Não a gente- sigam o exemplo a do, gente fez do Meu um do filho podcast, Benzer. escuta não o é pra ir. podcast, já era. Quando Nossa. eu ver... Ó, Já era. maior Quando você, Paraguai, quando comprando você iPhone. vê, ele vai estar lá comprando um Tirando Mac foto Studio na no Cataratas Paraguai. do Iguaçu. Exatamente o que eu fiz. Eu peguei o Paradinho. ônibus aqui em Campinas, desci no Paraguai. Aham. Nossa. Eu lembro que até Ai, que perigo. coisa assim, não, bem perigoso. Mas É eu que rodei. antigamente era É. diferente, né, gente? É. Era menos. Era menos Quantos perigoso, anos, devia Binho? ser. Eu era de menor, eu devia ter uns 14, 17. 17. Não, 17. Não tinha nem 18. Imagina, né? Mas eu voltei com a CPO debaixo do braço, Polícia Federal me pegou. Me Olha pegou, só eu a mostrei história. carteirinha Essa de parte eu não estudante. sabia. Mostrando que você era um rapaz honesto. Não era. Falei, ó, Não, trabalhei um não, ano e não, 3 meses pra comprar isso daqui. Fui lá só pra buscar, me Aí deixa eles tinham, passar. porque na verdade tinha passado o valor do monitor. Aham. Bom, só para encurtar, para a gente falar de fotografia, mas eu quero falar assim do esforço que eu tive para Esse passo inicial, né? para assim, uma coisa vai conectando com a outra coisa, né? Então assim, eu montei na época um 386 DX40, lembro até hoje. Na época era um computador muito bom, top. o DX40 com monitor colorido, e eu consegui instalar o Windows 2.1. Poucas pessoas no Brasil conseguiram. Tinham, né? E eu lembro que assim, eu já estava no primeiro ano do processamento de dados aqui de Sumaré. Eram 40 vagas só, eu fui o número 40 do vestibular. Nossa. Consegui driblar para não servir o exército, porque foi uma estragar fase os planos complicada, também, foi uma né? fase que quase fui preso muitas vezes, porque eu não queria, porque eu tinha passado pro segundo grau, e assim, como não tinha o técnico de processamento de dados, o que a prefeitura de Sumaré fez? Pegou os professores da Unicamp Aham. e chegaram para eles, ó, vocês têm que montar um curso. O que fizeram? O que a gente vai dar para um pessoal de segundo grau que não existe ainda grade? Aham. Não tinha nem o MEC para avaliar o que era Sim. na época. Eles deram o curso de engenharia. Falaram, não tem que fazer? O que eu vou fazer? Vou dar o que eu sei fazer, que eu dou aula de engenharia lá na Unicamp. Pois o meu segundo grau foi o mesmo grade do currículo da Unicamp e de Olha engenharia. Toma. É tão certo que assim, ó, Vai vendo, ó onde que a gente tá enfiando. em março do segundo ano, do segundo grau, Aham. eu fui chamado para trabalhar na Mercedes-Benz, com Unix, Por conta por da conta engenharia, que a gente tá? no primeiro ano, só que assim, eu tive nota 10 em todas as matérias técnicas. Não é só ter o curso, né? Tem Só que para ter uma ter o ideia, Não, quando é- eu montei isso daí, eu chegava a ler 4 livros por final de semana. 4 livros por final de semana. O E não é- Paraguai a gente não pode incentivar, mas isso aí, pessoal. Mas é leiam um livros. incentivo. Só pra ter uma ideia. Bom, só pra você... Encurtar. E Então, não a é gente vai livrinho, falar. e não é livrinho daqueles tipo do Itaú, não, pequenininho. Né? É livro. Então, assim, eu chegava a ler livro de Excel, Sim. banco de dados, linguagem de programação. Eu manjo Se até hoje, aprofundar, mas né, no que você muito. queria estudar. Hoje eu converso com qualquer engenheiro, sabe? A gente bom. chegou a fazer pacote de transmissão para satélite de dados na época, isso no segundo grau. Mas assim, você vê, ó, como eu tirei nota 10 em tudo, no segundo ano a Mercedes foi lá, ó, quero um bom profissional para trabalhar aqui. A escola falou, ó, tem esse aluno aqui que só tirou 10. Pegaram os 3 primeiros, né? Eu e mais 2 amigos. Mas falando, vamos caminhar, né? No início de tudo, da E fotografia. eu saí da Mercedes, como a gente tinha muito contato com... Porque eu tinha muita facilidade com o computador, com o software, eu ganhei a habilidade de ensinar. Tá. Porque eu tinha que ensinar a galera a usar software, que eu estava sempre usando sempre nos ajudando, departamentos. Exatamente. Era o Brainly da galera. Foi quando Tipo eu entrei na Microcamp, fui trabalhar como professor de informática, até porque estava na faculdade depois. E aí, da Microcamp, eu fui... Aí já foi o provedor? Não, eu aprendi CorelDRAW e Photoshop. E Maia Começou também, teve Maia lá também. no nessa Maia época, foi, não foi um pouco depois. Aí o que aconteceu? Eu montei um provedor de internet aqui em Hortolândia, faliu. Foi uma época que a internet estava super complexa para ser um modelo de negócio. Mas teve um momento que eu montei uma produtora de vídeo. E eu sempre estava muito em contato. Bom, eu fiz trabalhos grandes como produção de vídeo. Eu cheguei a fazer Petrobras, engenharia da Petrobras. Trabalho de muito dinheiro. Sim.
Eu fiz Jeep Grandes Stroller. produções já, né? Grandes produções, Sim. com muito dinheiro. Eu quis sair porque teve trabalho que eu fiz pro governo federal de como se fosse hoje $500 mil. Quase um cinema, né? Não, É na o verdade, cinema- usava cinema toda a estrutura de do cinema. cinema, né? Sim. É tão certo que, assim, a gente É um cinema sobrevoou... corporativo. Quando não, Porque quando não a tinha produtora, drone, dependendo do tamanho da produção, é considerado um filme mesmo, chama de Sim, filme. Esses sim, pequenos vídeos que nem, sei lá, um comercial que passa no YouTube de 5 segundos, que a gente não dá muita valor. coisa envolvida, né? Tem diretor de fotografia, Sim. diretor, Tudo. toda uma assistência. Tem um cara da elétrica só pra, tipo, pode ligar nessa tomada? Um cara só pra certificar isso. Então, é muito grande a equipe. né? É. Até porque envolve muito investimento, né? Tem Então, que ser grande. Sim. o que aconteceu é que eu fiquei assustado porque os valores eram muito grandes e se eu não recebesse do cliente, eu quebrava, porque eu não tinha como pagar toda a equipe. Sim. Entendeu? Porque eu tinha uma produtora pequena, mas eu agregava Terceiro. todo o time. profissionais. Mas assim, eu falei, caramba, olha, imagina, eu sempre recebi de todo mundo, mas começou a ser um modelo de negócio muito arriscado. Porque eu não tinha tanto capital. Por mais em dinheiro que eu investi, meu pai me emprestou dinheiro. Demorava, né, pra receber. É, Essas grandes que ter empresas uma é 30, volta, né? 60 dias. mas assim, era um dinheiro muito bom. Aí o que aconteceu? O Kalel tava com os seus 6 meses e eu falei, caramba, o ideal era eu poder ter uma câmera pra ter fotos do Kalel. Isso veio na cabeça. Poxa, o Kalel vai crescer e eu não vou ter Acompanhamento fotos. mensal do pequeno baby. Exatamente. E tava numa época Benhur que criou tava... acompanhamento Benhur mensal. criou o acompanhamento. Um pouquinho antes podia ter criado o newborn, poxa vida. Putz, isso. O que aconteceu? Tava num momento que, principalmente Campinas e Hortolândia, o pessoal muito bom de fotografia era o pessoal do filme. A câmera digital estava começando a querer mostrar que podia, porque a tecnologia ainda estava muito restrita, demorou para as câmeras não ficarem tava chegando. poderosas igual hoje. Então, tava assim, não foi um chegando. salto rápido, foi Lentamente. um pouco lento, né? Não foi uma coisa tão muito rápida, né? Já saiu essas super máquinas que tem hoje, né? Sim. Quando o Benhur chegou, era tudo mato. Bem isso. Bem isso. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu falou, olha... e eu tava com um dólar guardado em casa. Eu tinha $3 mil. Guardado por... Debaixo do juntar. colchão. Fiz negócio com trabalho de vídeo, acabei pegando o dólar, tinha guardado. Guardou pra uma oportunidade. Guardei e falei, é um dinheirinho que é bom. O que aconteceu? Um amigo falou, olha, a gente quer filmar a bodas de ouro do meu pai. Tá. E a família vem dos Estados Unidos. Falei, caramba, olha que oportunidade. Porque naquele momento eu estava produzindo vídeos para uma fotógrafa aqui de Campinas. E toda vez que terminava os eventos dela, ela colocava a câmera em cima da mesa. Eu falei, posso dar uma olhada? Quando eu coloquei na mão, eu falei, caramba, olha, encaixa perfeito. Como eu Sentiu já match tinha ali. toda a leitura, como eu já tinha toda a leitura do vídeo, enquadramento, plano, ISO, Não sabe? foi um bicho de 7 cabeças. Não, pra quando eu você. olhei, falei, caramba, ó, o ISO tá aqui, white balance tá aqui, temperatura de cor, Tô em formato. casa. Não, era a mesma coisa. Então, quando eu comecei a clicar, ela falou, caramba, você já é fotógrafo e não sabe. Ela falou, poxa, Tocou aí você. é porque tava tudo ali, né? Porque no vídeo e na foto, as configurações da câmera são as mesmas. Sim, é a mesma leitura, né? Sim. Bom, o que aconteceu? O meu amigo falou, ó, você vem fotografar, vem filmar o O evento. casamento. Bodas, né? o Bodas. E aí eu falei, ó, vamos fazer o seguinte, eu não vou cobrar nada. Tá. Fala para alguém da sua família lá nos Estados Unidos comprar esse modelo de câmera, que era a Nikon da fotógrafa, o mesmo modelo, que era uma D70. Aí ele falou, beleza. Só que ele não ia cobrar nada em cima de mim. O que ele pagasse lá nos Estados Unidos, Ele eu ia devolvia cobrar. o dinheiro para ele aqui. Sim. Só a custa. Aí, na época, eu estudava Maia na Unicamp, 3D. Eu tava indo pra Unicamp, o irmão dele ligou e falou, olha, Benhur, na BH Foto e Vídeo aqui nos Estados Unidos, tá tendo o lançamento da D80 e tá em promoção, Nossa. com flash, com cartão, no tripézinho, A BH tudo Foto, por $3 mil. kit Eu falei, não todo. acredito. Era pra Três- ser. Era o 3 mil. dinheiro... Eu falei, olha, eu Exatamente, tenho você debaixo do tinha. colchão $3 mil. Já Olha, tinha pode vendido trazer. debaixo do colchão. Olha Já a Oi? tinha uns oportunidade. 3.100 debaixo do colchão. Ah, não, era os 3 mil contadinho. Passou uns 4 dias, o irmão dele chegou dos Estados Unidos, porque ele estava fazendo as compras para vir, né, para bodas.
Gente, a hora que eu vi a câmera novinha, manual. Uma Ferrari. Cheirinho de plástico novo. Exatamente. Não, e eu abrir a falei, caixinha, né? caramba. Nossa, é um... Só que aí, é um isso presente. já vai fazer praticamente 20 anos Aham. que isso aconteceu. E o desafio foi, não existia escola de fotografia. Tá. Assim, era muito inacessível. Hoje tem curso na internet de milhões de maneiras, de milhões de tudo. Só para você ter uma ideia, eu li todos os livros de informática da Biblioteca de Sumaré. Todos, em Não é um um ano ou e meio. outro. Não, eu li É todos os livros. Chegou um momento que eu comprava livro para a biblioteca. Ó, compra esse livro, compra esse livro. Compra Linux, compra database e tal. Eu que falava, compra esse livro que é bom para deixar na biblioteca. Porque como eu tinha lido todos, Sabia os a bibliotecária conteúdos chegava e melhores, falava, o que a gente vai comprar, né? Mas vamos voltar lá. Então, eu li o manual. Eu aprendi o básico da fotografia, né? Com o manual o manual da Nikon. Nem do manual... D80. Você já leu o D80. manual da sua câmera? O nosso diretor. Ninguém lê. O que a gente quer saber? O nosso diretor, Canonzeiro, já leu o manual da Canon? Óbvio. Quem lê? Quem lê o manual da Canon? além Em de inglês mim? ainda. Em inglês. Em inglês naquela época. Em que Não ano, tinha desculpa? Google Tradutor. Ah, faz 20 anos isso daí. 20 anos. Há 20 tem. anos atrás. Então, É. Não, o meu deve estar no plastiquinho ainda. Porque assim, o tripé da fotografia, o ISO, velocidade e abertura, é muito fácil. E o Você resto? equilibrar. E hoje é uma delícia você clicar até errado, o monitor fica te avisando Ali, toda né? hora, né? Aham. Você corrige por ali. Mas há 20 anos não tinha a tecnologia que tem hoje. Tipo assim, YouTube, era só manual. Não tinha. Você aprender a manusear a câmera só manual. Não É, sim, não claro. tinha Total conteúdo diferença. sobre fotografia que Não, valesse não a tinha pena. curso, não tinha nada. Não né? tinha nada. não existia, Não né? existia. Se não tivesse lido o manual, talvez você não estaria aqui falando com a gente hoje. Porque por onde você ia, né? A não ser que tivesse Começar. alguém ou a sua Mas amiga é assim, ia ó. te ajudar e Quando eu tudo mais, peguei mas- a câmera na mão, é apaixonante. Aham. Até porque o desafio era fotografar o Kalel. Uhum. Bom, o que acontece? E até hoje eu não sou tão Os, fotogênico. tinha alguns amigos fotógrafos, né? Aham. Então eu sempre... e para fazer isso? E para fazer aquilo? E para fazer isso? Ia pedindo as dicas. Pegando as dicas também, mas lendo uma... Então, assim, eu pegava muito sábado à tarde, depois da igreja, e levava o Kalel para ir fotografando ele, testando. Bom, eu fiz, assim, um bom aprendizado em 3 meses. Tá. E eu levei o Kalel para a igreja e fiz umas fotos. Nisso, veio uma irmã da igreja e falou, olha, eu vou casar. Só que o que está acontecendo na cidade de Hortolândia? Os fotógrafos bons já são de idade, que trabalham com filme. Eu queria meu casamento já em digital. Tá. Falei, moça, procura um fotógrafo, porque eu não sou fotógrafo. Ela falou, bem, mas Hortolândia não tem. Vai tu mesmo. E assim, se você não fotografar, ninguém vai fotografar. Foi naquele momento que eu vi uma oportunidade de negócio. Sim. Eu falei, caramba, É aí eu tô onde... no vídeo, não tô querendo assim, não acelerar, por causa que se eu não receber algum projeto, se torna perigoso. E a menina precisando. Falei, quer saber de uma coisa? E você acha que o fato de se tornar pai nesse momento também te deu essa questão de eu preciso ter uma segunda questão? Ou, por exemplo, de estar mais seguro? Porque a produtora era arriscado. Você já tinha esse risco antes, mas aí agora por ser pai a gente fica com um pouco mais de medo ali? Você acha que pegou um pouquinho ou não? Não, porque assim, como eu tenho outras habilidades, que nem se eu quiser trabalhar... Eu trabalhei em agência de publicidade. Então, Você se viraria com outra coisa. eu faria outra coisa Tá. para Não é trabalhar. arriscado porque eu sou bem calmo. Então, assim, não estava assim preocupado, né? Tá. A gente faria outro tipo de negócio, Trabalho, ou parte de web. Ia ou- virar designer, fazer site. então, não fazia muito, né? Bom, Aham. o que aconteceu? Eu falei, olha, tá aí uma oportunidade. Por que não, né? Sim. E aí o desafio foi, eu aceitei a fazer o casamento dessa irmã da igreja. E a gente tinha uma viagem para o Rio de Janeiro. E 15 dias antes do casamento, caiu. A gente estava no Rio de Janeiro. Até o detalhe de. A gente estava em. Ali é região dos Lagos. Eu estava na casa da minha tia ali, fui levar o Kalel no balanço e peguei a câmera. Nossa, eu tenho memória disso. Lembrou? Eu coloquei Meu Deus do céu. no balanço do lado. E o balanço tava velho.
Era um balanço E velho. os troncos de madeira Meu Deus do céu. Aquele foram que range. corroídos. Não, Não, tipo pela assim, areia da praia. Maresia. Tava né? com maresia, era tipo assim, a madeira tava bem podre. O que aconteceu? Chegou o senhor Ben-Hur, sentou em cima do balanço. O tronco caiu em cima da bolsa da câmera. Quebrou. Quebrou a lente e quebrou o monitor. Pera, Em- isso antes do casamento. 15 você- dias antes. Ai, Moeu a câmera eu achei novinha. que o Kalel tinha caído, mas... Não, eu Rio de coloquei- Janeiro não. Deixa o calhau cair. A câmera. Nossa, foi O Calhau bem tava pior aqui mesmo. do lado, eu sentei aqui e a câmera do lado. Coloquei. Quando eu coloquei e sentei, o tronco, Veio abaixo. que era um tronco, Não, era o senhor tronco. Era ele outro. desabou. Era o Só tronco. que assim, o ângulo que deu bateu certinho em cima da câmera. Ai, meu Deus. Então estamos falando de um tronco aí de uns 60, 70 É, quilos de madeira. Não, só Em cima de uma pobre... só não destruiu a câmera porque ela tava num case, né? Aham. Numa mochila boa. Fotógrafos invistam em boas mochilas. Faz toda a diferença. Exato. Salva de um tronco. Caso você sente em um tronco Aham, e o tronco esteja podre. e o tronco esteja com maresia no Rio de Janeiro, Exatamente foi o que aconteceu. E aí a gente. E aí? Não, aí assim, foi o primeiro desafio, foi O primeiro consertar ela. Começou já no desafio. voltar Nossa. do Rio pra São Paulo pra consertar a Desesperado. câmera. Correndo. Na verdade, a gente, Louco. graças a Deus, aqui em Campinas, na assistência técnica. Só que assim, paguei o olho da cara, né? Sim. É uma coisa que. Já é hoje, né? Hoje, na época foi muito dinheiro. Imagina. Mas É caro, aí, é assim, caro, é um, sempre é caro. um detalhe que aconteceu. Sim. E tinha que resolver, porque o trabalho já tava fechado. E o que aconteceu? A gente fotografou, a minha sorte, que assim, na igreja adventista, os casamentos geralmente são domingo depois do almoço. Tá. E como a igreja tinha muita iluminação, eu não tinha problema de luz. Porque eu fazia no automático. Entendi. No automático. Não sabia ainda. Ainda não sabia. Não, fotometrar nada de jeito nenhum. Deixava no automático e apertava o botão, lenha. E aí Bora. é que ia. Bora, porque, ó, imagina primeiro casamento. Não, as fotos ficaram E o incríveis. desespero. Uma foto que, assim, deu muito ibope, eu lembro, na época, porque eu postei no Orkut. Orkut. Foi a noiva, tava com muita sede, ela foi no salão, tinha uma geladeira, ela pegou, abriu a A coca. Coca-Cola. A Coca-Cola. Tem que contar uma coisa da Tomou minha a vida Coca. pessoal. Ah, Fizemos um brinde de Coca. E de onde veio a inspiração? sério mesmo? Ah, muito bom. O nosso brinde de casamento foi com a Coca-Cola e a inspiração veio daí. E o que Que olha legal. que bacana. o Eu que vi. Você Eu viu? vi hoje, antes de vir pra cá, eu tava olhando lá, palpitando o podcast. E aí a Eu noiva vi. deu Ficou aquela bonita a golada foto. que tipo assim, Ficou ficou assim, ó. bonita Coca-Cola, isso aí. Meu, mas a foto ficou Sensacional. blaster dela, tipo assim, nossa, tô tomando uma Coca Deliciando, gelada. né? A verdadeira propaganda da Coca. Uma Coca-Cola noiva, já... né? Já Então, mandou assim, um ela fardinho já de tava Coca. quase pronta e tomou a Coca gelada, toda suada na foto. Meu, ficou a foto. E aí a gente postou no Orkut. Naquele ano foram 25 casamentos, um atrás do outro. E ele não se declarava como fotógrafo. Não. Sei bem Esse é o como problema dos é. fãs. Ó, É. Depois de 50 casamentos, eu me perguntava se eu era fotógrafo. E você também falava que era iniciante, igual fala até hoje? Não. Mas eu me perguntava. Será que eu sou mesmo? Não, hoje é diferente, né? Hoje eu tenho mais propriedade para dar resultado. Hoje eu falo em Tá. resultado. Eu cobro um Pelo valor, resultado. mas eu sei o que eu entrego e defendo a minha criação. Tá. É diferente, entendeu? Então, assim, hoje a gente navega em patamares de valores bem maiores, né? Tá. Então, na época, assim, a gente não sabia nem cobrar. Teve uma noiva na época que chegou um casal todo bonitão e tal. Falou, ele voltou, só ele, né? Depois de eu ofertar. Cara, eu não vou fechar com você. Por quê? Simplesmente porque, cara, o seu trabalho é muito tão barato. bom, mas tão bom, mas tão bom. Com preço tão barato, tem coisa errada. Eu não vou fechar pra você porque você cobra muito barato. Não, peraí, eu errei. Tem mais um zero. Nem sabe. Ele falou isso, mas com uma dor no coração, e eu olhei e falei... Depois daquilo lá, eu perdi o medo de cobrar. Mas sabe que eu Eu fechava mais trabalho quando eu cobrava Mais. mais caro. Toda vez eu só cresci. A gente fala muito Cobrando. sobre isso, né, Mônica? Que muitas vezes a gente não fecha pelo medo do valor, porque você não sabe precificar. E aí a pessoa fala assim, não é possível. Então vou dar uma dica. Posso? Porque eu adoro dar Lógico, dica. palpite. Vou palpitar. É aí que a gente Primeira tá coisa. Primeiro palpite. Ó, Palpitando primeiro cortes. palpite aí. Galerinha,
nunca meça o bolso do cliente. Sim. Entendeu? Esse negócio, o fotógrafo é muito... Ai, preço, preço, preço. Gente, se liberta disso daí. Entendeu? Hoje, você tem que entregar para o seu cliente valor. Tá. A Entendeu? experiência que ele vai viver com o seu trabalho e Tem, tudo tem, mais. tem uma foto que eu cobrei 5 mil reais. Um clique. Tá. Aí você fala, bacana, né? 5 mil reais. Um clique eu tenho a nota fiscal para mostrar. Agora, olha como eu vou deixar ela barata demais. Ah. Né? Tipo, porra, um clique, 5 mil. 5 mil. 5 mil. Um Aham. clique. Agora eu vou mostrar para você como o cliente falou, caramba, você acha que ele pediu desconto? Pediu nada. Vamos lá. Capa de um tabloide de um hipermercado que foi para 28 cidades. Ele aumentou 20% só por causa da foto da capa, que foi um festival de inverno. Tá. E ele tinha uns vinhos mais caros. E era vinho, não era Gente, vinho baratinho não. é na casa de milhões que vendeu a mais. Ou seja, foi muito barato. Foi 5 muito mil. barato. Ficou muito barato agora. Se tivesse cobrado Agora, 20, ia sair barato. Exatamente. Percebeu porque vai agora? muito do valor que ele agregou, né? Exatamente. Uhum. Então, fotógrafo, você tem que vender valor e não vender preço. Sim, com entendeu? A gente certeza. não pode ficar medindo. E não ter o medo bolso de do cobrar, cliente. né? É assim, que nem eu vou atender semana que vem em Bosch. Então, assim, é a responsabilidade que você tem que entregar para um cliente que hoje atende não só o Brasil, né? O É mundo todo. mundo É, o todo, mundo todo. entendeu? Eu não sei para onde que eles Ásia, vão usar. Europa, tudo. Né? Eles estão em todos os lugares. Entendeu? A gente está prestando foto também, produção de foto para Arcor. A gente fez agora uma foto da Bala 7 Bela, ficou uma obra de arte. Mas um trabalho de, sabe, não só eu, o Kalel, teve mais um produtor. Se você vê a produção, foi assim... Fora de série. Porque era só a foto da bala. E, se não me engano, a Arcor não tinha ainda clicado no Brasil a foto da 7 Belo. É. E o detalhe 20 é... anos de bala e acho que Como nós assim? somos No os Brasil primeiros não a... tinha falam- foto É. ainda. Da bala Não, ainda eu acho, não. acho que nem no Brasil, ó. Fora do Brasil eles só usavam mocap. É. Era um 3Dzão meio esquisito lá da É, bala. porque a foto dá diferença, né? Sim, claro. Então... Falando em diferença, Diga. quero entrar neste mérito, porque o que você é conhecido pelo seu diferencial, né? A gente contou um pouquinho da sua história Sim. e tudo mais, mas eu quero saber qual o momento que você parou ali com o casamento, que eu conheço um pouquinho da sua história, Tá. e você entrou nesse ramo mais gastronômico, mais produto, mais publicitário, mas começou a fazer esse diferencial que é o manuseio dos produtos e tudo mais. Porque hoje você tem, assim, se não o maior, um dos maiores. Eu não conheço um lugar que tenha mais de 250 metros quadrados De estúdio. de estúdio, a estrutura que você tem, assim, invejável, né? Como que você chegou, assim, esse momento que eu vou investir, é isso que eu quero, como que foi isso? Foi o seguinte. Eu sempre tive problema de atender bem meu cliente. Então, assim, por mais que eu tive algumas salas de atendimento, também sempre... Acho que um dos grandes problemas de todo fotógrafo é precificação. Tá. Por quê? Porque quem começa na fotografia não começa como modelo de negócio. 2010 a 2014 eu ganhei muito dinheiro. Tá. Eu cheguei, dia de eu ganhar num dia 25 mil reais. Eu fazia casamento terça, quarta, quinta, viu, Felipe? Teve época de fazer casamento, sabe, Pegava 4 a casamentos na semana semana. Tinha Semana muito casamento. O toda. pessoal gostava de casar de semana. Casamento simples, mas casamento super rentável. Casamento de quarta. Então, assim, segunda. tinha chique, mês de né, ganhar casar 50 meio de pau. semana. E do lado da minha casa tinha um terreno de 250 metros. Eu falei, Tá. caramba. Só que o vizinho, que era o dono, ele queria uma fortuna no terreno. Tá. Porque lá, hoje, está avaliado em $500 mil. Só o terreno. Meu Só o estúdio hoje deve valer $1 milhão. O que aconteceu? De 2010 a 2014, eu peguei todo o dinheiro que eu ganhei e investi. Porque eu falei, olha, eu não sei o que vai acontecer com o futuro. Porque eu falei, olha, eu tô com $500 mil no bolso. O que eu vou fazer? Meu $500 mil não é um dinheiro que salva a sua vida, que você não precisa trabalhar Não, mais. As pessoas acham que é muita coisa, mas não dá mal pra comprar uma casa, um terreno, Comprou uma casa, dependendo, né? acabou. E outra, acabou. que nem É. Não hoje... dá nem pra reformar a casa. Hoje, sei lá, cobraria o quê? 1.500 um aluguel de uma casa de $500 mil, 2 mil no máximo? Não é mais que isso. Sei lá, não passa de 3 mil. 3 mil não é, o que é 3 mil hoje? Mais nada. Nada. Mais nada.
Hoje os o preço preços... que as coisas estão, né? Combustível, Combustível. mercado, Ó, energia elétrica. eu Páscoa, fiquei misericórdia. indignado esses dias. Ó, fui comprar pilha pra Rádio Flash, pegamos 2 salgadinhos. Juro pra você. R$100. Não, deu R$60. Foi 2 salgadinhos, 2 pilhas e 3 bala garoto. Aquelas de hortelã. R$60. A mais baratinha de. Mas o sei lá, próprio Kalel, que não é o cara... Eu fiquei indignado. Ele já tá... Já tava Começando esperto do a pessoal. Eu entrei na vida adulta, tá. Você tá mandando ele no mercado pra ele É, aprender, sofrendo. Na hora que você Sofrendo. chegou na vida adulta, tá o preço da gasolina. aí Não, no meme, né? o carro popular é 90 mil, gás a 160. Tem gasolina R$10, gente. Manda ele ir no Lugar. mercado comprar cenoura. Daí ele vai ver o baque. Deus Pimentão, Ô, 24. R$24 pimentão. E eu gosto de verdade. pimentão. Pimentão R$24. e cenoura. E Gente, cenoura. Tá demais. É. Não, esse ano, né, fugimos do assunto, mas não tem como comentar. Esse ano a gente não teve nem o fatídico corredor de ovos de Páscoa, porque nem o mercado teve condições de Só que é o vender. seguinte, vendeu tudo. Vendeu tudo. Vê se tem eu lá achei- Não tem, ovo a não R$100, tem. 150. Vendeu. Ô, Mas posso o falar? valor é É, menor, é, né? é porque assim, é muito desigual no Brasil. Que nem, tipo, tá muito caro, mas vendeu tudo. Ô, esses dias eu fui na casa da minha namorada no último feriado que teve aí, em Semana Santa. Aham. Meu, você passava na frente da loja da Copenhague, lotada. Lotada. Brasil Cacau, essas lojas aí, Cacau Cacau Show, É porque a pessoa lotado, não tem dinheiro, mas ela faz todo o lotado. esforço. Faz. Que eu vou entrar nesse assunto daqui a pouco, quando você terminar, Então, por esse esforço deixa eu aí. fechar, que é super importante, que é o seguinte. Bom, eu podia ter pago um terreno 200 mil, mas, pô, Aham. do lado da minha casa, ele fechou em 300 mil. Bom, Tá. comprei. E a minha ideia era pegar aí, sei lá, no máximo 100 mil e fazer um estúdio básico. Tá. Meu pai que chegou e falou, não, você vai fazer tudo no porcelanato, na pedra, Tudo com de ar moda. condicionado. E o meu avô italiano chegou a pegar e falou assim: Benhor, vai fazer um negócio bonitinho. Ele nem sabe? Quase um poderoso chefão essa voz. Bem- Ele é. Bem Ele isso é. mesmo. Meu pai que falou, não, você não vai fazer estúdio básico, não, você vai fazer um estúdio... Básico já tem, né? Tem que ser o diferente. Mas assim, tudo é dinheiro, né? Então assim, eu acho que o visionário, no momento, não fui eu, foi meu pai. Falou, Aham. não, depois você vai se arrepender de ter feito uma coisa mais Mais simples. simples, sim. Então é o seguinte, já tá com o segundo andar, vai fazer, sabe, tudo do top. Do melhor. Tá bom, vai. Então assim, em 2 anos de obra, tava pela metade. Aí foi mais 2 anos. E nessa época, sabe, eu restringi tudo que eu podia. O cara, pai, quero uma calça. Não vai dar, Carol. Tem... Não vira. Tem o segundo Tem andar estúdio, pra tem montar lá. Tem o Tem o porcelanato porcelanato. pra pagar. Foi nessa pegada. E assim, eu só coloquei luxo naquele estúdio. Tudo do melhor. Aham. Quando eu terminei... Veio a crise. Exatamente. Quando eu terminei o estúdio, eu investi R$508 mil naquele estúdio. Isso em 2015. E 50 centavos. Não, e outra, a questão do ego. Quase o Eu, Julius, eu né? tinha fechado um casamento, 52 centavos. eu tinha fechado um casamento em Paris. Uhum. Eu fui pra Europa, fiz casamento em 3 países. Tá. Então você volta com dólar, Aham. com ego Lá nas cucuias. lá. Porque, meu, imagina, o cliente me liga e fala, cara, Quero aqui você. Onde você Vem pra Paris. Benhur, vem pra Paris. Torre Eiffel. pagou tudo. Pagou hotel, pagou Café Paris. Tudo que você Eu vai, acho que 15 pro, dias, pro um tudo fotógrafo pago. de casamento, eu acho que o grande almejar é ser chamado É o para um auge. casamento, assim, num lugar muito fora, ou que Ah, vai é. pagar tudo. Acho que é o ápice do Só na que pra mim França, também é né, assim, a ó. cidade do Imagina amor. Sim. você fazer um casamento em frente à Torre Eiffel. De certa maneira, pra mim, por mais que eu não, assim, não me achava super fotógrafo, né? Aquelas imagens mega ultra, eu sempre me considerei assim, um nota 6,5, 7. Eu fazia. Não, eu sempre fiz uma foto. Ó, a humildade. Um arroz e feijão Tem que ser muito humilde. bom. Eu, Não, sabe? faz um macarrão muito bom e eu tenho que comprovar. Sempre O fiz macarrão. uma foto boa, não era uma Oi, assim. agora estamos com umas receitas, sabe? umas paradas maneiras também. Tá me Mas dando assim, fome. quando você chega a fazer assim uma sessão de fotos na frente da Torre Eiffel e o cliente te pagando pra isso, você Te fala, pagando cara, e pagando seus custos. não, pagando tudo. Pagando tudo, Tudo. né? E ganhando. Tipo assim, do café que você sai da sua casa até voltar. Não, tá tudo pagando pago. tudo Tudo pago. Tudo pago. Eu falei,
E agora? Qual que é o... O próximo Próximo passo. passo. E de certa maneira, eu desmotivei um pouco. Sim. Porque eu falei, cara, só se eu fazer na Lua agora, porque eu sempre gostei de ser mais ousado. Com Nikon, né? Na Lua Não com... vamos entrar nesse mérito. Na Lua Mais um só corte. com Nikon. Corta, E aí- diretor, corta. E aí, olha só o que Tava aconteceu. gravando aquela hora que ele falou daqui? 2015 veio uma crise que a Dilma chegou e falou, não vamos aumentar a energia elétrica, não vamos fazer isso. Meu, Acabou com tudo. detonou. Foi A tenso. Hortolândia, Foi como tenso. tinha muita indústria. Então, assim, para mim, em Só a gente 2015, fechar na olha só o que porta, aconteceu. Eu cheguei, eu fali. Eu perdi tudo. Eu cheguei quase a passar fome. Eu só não passei fome porque meu pai me deu cesta básica. Eu perdi todos os meus clientes, porque eram indústria. Sim. Então era 2, 3 era assim, 2, 3 por dia. Olha, perdi o emprego, não tenho como casar. Todos. E aí foi quando eu cheguei para uma amiga que, infelizmente, ela faleceu semana passada do nada. Foi assim, a gente ainda em choque. Eu falei, Veridiana, eu não sei o que fazer da vida. Eu fali. Eu tenho um estúdio de $500 mil prontinho, lindo, ar-condicionado, estacionamento, equipamento. E agora? Esse valor de investimento com os equipamentos também, já. Não, só o prédio. estúdio, Só os 508 estúdio. mil. 508,50 É bem só prédio. só Do bom e do prédio. melhor, mas prédio. prédio, sem equipamento. Tá. E aí ela falou, vamos fazer uma análise de mercado para ver o que está acontecendo. Tá. Foi quando eles pegaram o Big Data, os softwares que eles tinham, e fizeram uma análise e falaram, bem, a verdade é o seguinte, o casamento sofreu uma porrada tão grande que ele não vai voltar mais Como era? Como era com... Meu, tinha uns festas de casamento que, tipo assim, tinha pipoqueiro, tinha carrinho de sorvete, Churros. É quase casamento tinha escola árabe, de só samba. fala. Meu, Faltava tipo ter 3 assim, dias de casamento. era uma loucura, umas coisas muito Tava os loucas. mexicanos tocando lá cucaracha. Não, e tinha atrações, né? Tinham shows dentro do Tinha. casamento. é outra Loucura, um vida. monte de coisa, sabe? Eram uns casamentos que tinha de tudo que você imaginar. Tipo, tinha fornecedor da tampinha da garrafa, sabe? A Pra pessoa ser fazia exclusivo. Ser personalizado. coco personalizado. Não, tinha umas Isso eu coisas- nunca vi. Então, assim, Não, eu personalizado. cheguei... Fez como Ó, personalizado no seu casamento? Não, não fiz. eu cheguei a fazer 4 feiras de noivas. Eu Aham. promovi. Então, tinha chinelo né? só pra noiva, Aham. Chinelo quadrado. colar. de novo. Meu, tinha 1 milhão de Tudo. coisa de fornecedor Todos só os pra detalhes casamento. possíveis. Muita gente. E caiu. Morreu. Acabou. Esfarelou. Salão de evento até hoje está com dificuldade, porque não voltou ainda. Não, 100%. E o que não. o que eu acho que o que foi pior não é ter desmantelado tudo isso, Aham. é a cabeça do casal. Mudou. Os noivos hoje não estão mais com aquela ideia de vamos fazer... Fazer aquela baita lá. Aquela Meio festa de milhão no casamento. casamento. Não existe não mais. tem, Gente, eu não fiz tem. casamento que tinha ônibus que era balada. Tipo, a noiva contratou um ônibus e lá dentro era uma balada. Noiva chegando no Mustang. Meu, de todas as Em loucuras hotel que você fazenda, imaginar. a noiva entrava com a bota. Aí esse foi da hora, que a noiva usava uma bota branca. Da hora. Então, assim, acabou isso daí. Várias paradas no louco em O casamento. perfil dos casamentos Mudou muito, depois da pandemia, por mais que gente que tem muito... Ó, pra você ter uma ideia, eu fiz um casamento, até a pedido de um amigo, de um cara, o jovem mais rico de Sumaré. O cara tem muito dinheiro, mas muito dinheiro, tipo, loucamente muito dinheiro. Aham. Ele casou chamou a família e fez um bifezinho e casou No hall do hotel, tipo, no salão de No salão de festa do da do casa apartamento. dele. É porque mudou a mentalidade do Então, que aí- é necessário no casamento. E aí, E aí ele foi 2015 viajar. mudou e agora a pandemia veio e Então, completou, né? exatamente. Então, o que mudou agora foi o conceito dos casais do que fazer na festa de casamento. Sim. Então, assim, aqueles... Sabe, tinha empresa especializada só em joia para noiva. Loja especializada só em situações para o noivo. Acabou tudo. Então, assim, uma coisa que era, assim, coisas muito inusitadas, que você nem imaginava que existia para casamento, acabou. Acabou. Então, ela falou, bem, isso não volta mais. Eu falei, caramba, sério? O que eu vou fazer da agora? vida? Tá, o que acontece? Na época,
a mãe do Kalel sofreu um acidente de saúde e ficou internada. Então era eu, o Kalel, Era e a pequenininha irmã ainda. dele, a Selena. Eu falei, e agora? Sem cliente? Esposa internada, hospitalizada. 2 crianças. Quem que tem que fazer comida? Você. Eu. Ah, foi aí que você Foi aprendeu a aí. fazer o macarrão maravilhoso. Na verdade, Brincadeira. não é só o macarrão. Não, vamos começar pelo miojo, né? Porque assim, Ele, Passo por ele parte. não sabe Campinadas brincar. também. Ele não ó, sabe tem brincar. mais um palpite agora, tá? Anotem essa palavra que ela é sensacional. Cortes do palpite. Todas as pessoas têm as suas memórias degustativas. É o momento que você se apaixonou por algum alimento. Tá. Então, assim, eu tenho um pouco do resgate de coisas que minha mãe fez pra mim que eu era apaixonado. O pão da minha mãe é um negócio, assim, sensacional, porque a minha mãe, na infância, trabalhou em confeitaria. Então, ela fazia De você fechar o olho e sentir o cheiro do pão. Meu, que era é assim, que vinha na não- mão É da que sua nem mãe. aquele episódio do Pica-Pau, que o cheirinho da vai torta puxando. escocesa, né? o panetone da minha mãe, eu já tentei refazer a receita dela, não consegui porque É dela. É dela. dela, não Era a consegue mão fazer. dela, né? Então, assim, coisas que eu falei, caramba, até assim, de presente de final de ano, eu e o Carol, a gente comprou máquina meio semi-industrial pra bater, pra fazer panetone, pra dar de presente. Que legal. Mas resgatando E a esse deu receita. certo. A A gente, memória, não, né? a gente teve que fazer um curso. A gente fez um curso de Encomendas para o panetone. Natal 2022. Manda lá no Instagram. Então, do assim, podcast. só finalizando, que é muito importante, o que aconteceu? Eu fiquei um período no estúdio e eu comecei a fotografar alguns alimentos que eu mesmo produzia. Só que assim, eu olhava aquela salada e falei, poxa, mas essa salada, ela não tá com uma... Apetitosa. Eu Tá meio preciso xoxa. transformar ela numa salada que você fala assim, Como isso aqui com é a os coisa olhos mais primeiro. incrível. E aí que eu comecei a juntar tudo que eu aprendi desde criança, que os volumes de sombra. Uma outra coisa que eu vou falar aqui que é super bacana, a agência de publicidade usa muito e é pouco falado, que é a dupla de cor. E anota aí também, mais uma palpitada. Mais uma palpitada. Gente, Adobe Color. Faz toda a diferença. Entra no site da Adobe Color. Até se você quiser, depois não sei se dá para inserir ou colocar Na no descrição, site da na Adobe descrição, Color. O que, aham. que é legal do Adobe Color? Quando você entra lá, você faz o mapeamento de cores complementares, cor complementar. Você faz o upload Círculo. de uma imagem, ele já puxa a paleta de cor. Então ele te dá a paleta de cor. Círculo cromático. Várias situações, cor que combina, cor que não combina. Então a paleta de cor é sensacional para isso daí. Então Adobe Color tá uma super dica aí para fotografia, para entender paleta de cor. Então assim, vou produzir um alimento, puxa, mas eu queria baseado numa foto de uma fazenda. Então você pega uma fazenda que você fala, poxa, é isso que eu quero. Adobe Color te dá as Perfeito. paletas do que você As pode cores. criar. Então, poxa, você vê um marronzinho, eu tenho um prato marrom, você coloca na cena. Daqui a pouco você... Vai criando aquilo, né? Exatamente, E aí através do... remete à sua referência. Exatamente, você pega uma referência e a Adobe Color te dá a paleta e na produção você usa aquela paleta. Bom, eu comecei a produzir eu mesmo algumas fotos e começar a pesquisar quem eram as pessoas do alimento. Foi quando eu tive uma ideia de começar a buscar os maiores nomes da fotografia de alimento e montei um grupo de WhatsApp. Tá. Que tenho até hoje, são 67 fotógrafos de alimento do legal. Brasil e do exterior. Tem outros países já no grupo. E nós só falamos de Fotografia. fotografia de alimento e assim, a gente se interage muito. Já foi citado Todo em dia. vários outros podcasts essa ideia que eu tive. Por quê? Porque a fotografia de alimento não é tão fácil quanto se imagina que é. Sim. Porque não é só a questão da iluminação, tem o fator produção. Foi quando eu comecei eu mesmo produzir. Bom, o que foi assim o início da fotografia de alimento? Eu comecei a postar com mais um palpite aí. Diga. Palpitada. Palpitada. Hashtag. Aham. Hashtag. Até vou contar um caso de uma situação que aconteceu, que já rolou uns 15 trabalhos por causa de uma hashtag. Olha lá. Que eu Marketing. coloquei a hashtag Barão Geraldo. Aham. E como o Barão Geraldo tem muito restaurante, um dono de restaurante que estava iniciando uma operação
de gastronomia libanesa, viu meu trabalho, ligou, gostou da minha proposta, me contratou já umas 10 vezes. E o chefe de cozinha dele abriu um outro restaurante em São Paulo, me contratou já mais 4. E uma outra chefe de cozinha de Londrina contratou a gente também. Calhau foi nessa viagem. Dessa hashtag. Por causa da Que hashtag. importância, né? Exatamente. Meu, olha já onde chegou. E uma coisa legal também falar de de foto de comida é que tem muita volta. Tipo assim, às vezes o cliente ele vai e fez um prato e aí, sei lá, depois de um tempo ele desenvolveu um novo prato que, sei lá, vai um tempero especial. Aí ele vai precisar de foto. De outra foto, claro. De outra foto. Às vezes, sei lá, não deu pra fazer em uma sessão, aí ele pega e te contrata de novo. Fora que tem, tipo assim, diferença também. Tem a Muda foto muito que ela é o conceito, produzida. né? A reincidência é muito A grande, reincidência, né? a foto que tem a diferente produção. Casamento, casou. Casamento, família. Fez tudo vai newborn, fazer. acabou. Acabou. Se a pessoa Acabou. não contratar o... Newborn é o quê? Uma semana? Até 15 Daí- dias. Até 15 ali, dias. né? É, mas 15 dias ele já tá difícil de lidar, né? Já, Por 15 já. dias. O É, ideal é de até 5 uns a 10, não é? Até 15 vai, mas eu falo, os bebês hoje em dia já estão nascendo... Já com acorda- iPhone. Vai, 12, Com a corda 12 é o toda. ideal. Já nasce com conta do Instagram. E aí, Quase se isso. você E não aí faz... não querem saber de dormir, É. não, né? Querem Não, saber de já- postar selfie com a fotógrafa. Mas é bem isso mesmo. Se você não faz um aporte ali para um acompanhamento, você vai ter essa criança Sim. quando? Pra fotografar aniversário de um ano. E olha lá. Se a mãe lembrar de você até lá. Porque Olha, um ano sem contato com a pessoa. mas ó, eu tenho uma cliente que eu fiz o casamento dela, da irmã, assim, eu fiz de Família toda. muita gente, depois eu parei de fotografar casamento. Hoje, Pedidos especiais. nem pedido especial. Nem pedido Não, é especial. sério. O que acontece? Eu já desacostumei. Entendi. Eu não sou mais, assim, eu acho que assim, a ficou vida é muito uma tempo sem constante fazer. mudança, né? Então, assim, eu O acho casamento que... mudou muito hoje, é diferente, É, né? se eu fizer, eu acho que eu não vou fazer com a mesma excelência que eu fazia Claro. quando eu estava motivado, Sim. determinado para aquela situação. Hoje, a minha paixão é voltada para esse É isso tipo que de eu falo, fotografia. A gente Né? muda, né? As Muda. paixões dentro da profissão. Então, Sim. Muda. Eu acredito que tem algum alimento que se você comeu quando era criança e não gostava, e pode ser que hoje você fala, hoje eu gosto. Tá dando fome, né, Tá criança? E eu, nos meus 5 anos de idade, minha mãe gostava de dar aquele batavão. Mas o jeito que ela dava, eu não gostava. Porque ela Entendi. forçava, não, você tem que comer. Vai comer agora. Hoje eu compro, mas é porque eu gosto, porque é saboroso. Mas na época eu não gostava o jeito que a minha mãe falava, não, ela me Não forçava era a o comer. produto, Batata. era a imposição. Eu não gostava, na verdade, não é que eu não gostava do produto, eu não gostava do jeito que ela me forçava A comer. a Conta da consumir. pimenta. A da pimenta é boa. A história da pimenta. Quando eu falo sobre memória degustativa, são assim, as recordações que a gente tem, que nem minha avó fazia muito cevada. É um produto muito difícil que as pessoas consomem. Pouca gente... Principalmente no Brasil, né? Tem o chá de cevada, né? Não sei se fala chá, mas é a cevada, né? Você faz igual ao café. Ela é torrada e moída igual ao café. E é um sabor mais doce, né? E é bom. E não tem cafeína. É quase um chá. É um café com um sabor diferente. Por isso que o brasileiro não toma, não tem cafeína. A gente toma cafeína Precisa para do café para negócio ficar. elétrico. Não tem o choque, né? Senão não consegue editar até as 3 da manhã. Não dá. Então, assim, a igreja adventista na época fazia muito. Não tome café, mas tome cevada. Por causa da cafeína, para não ficar doidão. Até porque a gente mesmo toma Fica muito. muito Lá em casa elétrico. a gente toma. Então, assim, eu lembro do meu avô e da minha avó, isso desde criança, isso estou falando de 40 anos atrás, muita cevada. Cevada faz parte da minha memória degustativa. Tá. Da mesma maneira, quando eu era criança, meus pais estavam morando na cidade de Amparo, fomos numa fazenda visitar É a o história estilo da do pimenta, café. essa daí é boa, é boa. Eu falei, pai, o que é isso aqui? Meu pai, olha, isso aqui é pimenta. E o que é pimenta, pai? É um tempero, coloca, só que ele arde muito a boca. Mas eu não posso comer um pouquinho para ver o quanto que arde? Não, Benhor, não faça isso. Pai, mas eu quero. Eu só sei que eu lembro que eu virei um inferno na cabeça do meu pai. Até Meu pai falou, tá bom, você quer? E era pimenta malagueta. Misericórdia. Meu pai falou, pega essa meia verdinha, quebra no meio e esfrega na língua. Maldoso, não. ficou Pegou infernizando. pesado. Olha lá, ele é maldoso. Os com as primeiros crianças dela. 3 segundos foi gostoso. Mas 3 depois... segundos. Os Ardeu. rasgou. O resto do Até dia- hoje,
Não, vai nem não sentir o dá. cheiro. Só de falar já começa a ficar vermelho, só no Não, calor. não dá. Hoje, tudo que tem pimenta hoje... Como é sério Muda- essa questão da memória, né? É. É um negócio que ou te trava, ou te libera, ou te faz uma recordação boa, ou te traz coisas boas. É muito sério, né? É muito além da foto que você vai... Hoje, quando eu tô, explicar. assim, dando entrevista, falando da fotografia de alimento, a gente tem um discurso, né, Felipe? Isso que a gente tem que contar. E, assim, diferente da fotografia publicitária, que você tem que mostrar um produto, Aham. quando você quer contar uma história, você entra no storytelling. O que você quer passar para o seu cliente desse produto? Então, esses dias a gente fotografou um casal de russo. Ele até, tipo assim, ele fez de tudo para não falar que era russo. Por causa da guerra. Aham. Mas eles fazem um material de chocolate Sensacional. maravilhoso. Gostoso entendeu? também. Bom. Mas tem toda uma tradição lá da Rússia e tal. Então, aqui no Brasil, eu só descobri por causa do nome dele, que era muito diferente. Falei, e esse nome De onde aqui? vem, Aí, né? aí ele travou assim. Esse eu nome com sou essas russo. vogal esquisita. Aí, só que eu não sou a favor da guerra. E ele, tipo, já... Eu falei, não, calma. Somos da par, né? Não é por causa que você é russo que você tá fazendo guerra, né? Exato. E até porque acredito que muito russo é totalmente contra. Acho que a maioria, na verdade. A maioria é né? contra A essa maioria é guerra, contra, né? sim. É uma guerra mais política, né? Do que tá acontecendo. 100%, né? Então, assim, contar uma história através da fotografia, colocar os elementos para que quem bate o olho, eu acho que é o maior desafio hoje, entendeu? O que o cliente produziu, que nem amanhã eu vou fotografar café, Aham. e esse café, além dele ser hiper especial, porque ele é de Andradas, e Andradas é terra vulcânica. Por ser um solo vulcânico, o sabor é diferente, porque o café extrai outros minerais. Olha só. E ele é um café extremamente... É muito além, né? Mais do É que você imagina. muito Eu fui além. lá na fazenda, eu tive uma aula, eu vi torrando na minha frente. Aham. Então, assim, eu entendi muito mais sobre o café extra forte, o tempo de torra, o que faz ser um café especial do café tradicional. Aham. Então, essa aula que eu tive lá com quem está há 40 anos lá produzindo café, plantando, sabe? Aham. A equipe, eles produzem lá, são 78 mil pés de café. Só essa fazenda. Aham. Andradas tem uma E produção tem de que café muito grande. expressar tudo isso que você aprendeu, toda Na essa foto, história. Toda essa storytelling. Ah, é só um clique. Não é, né? É tudo isso que você tem que trazer e expressar Então, assim, ó, pra ali. você ter uma ideia, A eu produção percebi tem que, que assim, agregar o que eu tinha que colocar os elementos na cena não é um café de fazenda mineira, aquele café basicão com pão de queijo. É um café que, assim, ele é muito único. Então, assim, o que eu fiz? Eu, sábado, fui buscar um copo, que ele é um copo de duplo vidro. Que eu vou conseguir fazer um desenho do café, não numa xícara comum. Eu comprei um copo extremamente sofisticado Pra mostrar a aquele café. sofisticação. para mostrar e vou colocar o grão, não só o pó. Porque o grão ele é tão perfeito que dá para perceber que tem alguma perfeição naquele grão. Então eles me deram, só para ter uma ideia, R$80 o quilo aquele grão de café. Você vê onde... E aí como você tá mostrar diferente. esse valor, né? então Na foto. aí E a 50 luz... centavos. A luz vai mostrar todo esse... Sabe, fazer situações que eu mostre realmente o desenho do grão, porque é tudo, você colocar um do lado do outro, é tudo igual. Então é isso. Aí, em dado momento, você, com essa crise toda, você teve a paixão por essa parte da produção, não só da fotografia, porque a fotografia você já era apaixonada. Ainda, hoje, existem poucos fotógrafos de alimento. Por mais que entrou uma leva muito grande, a maioria não leva como modelo de negócio. Tá, Leva como uma tentativa de negócio. tá. Não leva a sério e não se dedica como também era na fotografia de casamento. É bom explicar para quem tá ouvindo que o Ben-Hur não é só o fotógrafo do alimento, ele faz toda a produção, né? Sim. E o trabalho de food styling. O que eu Que é uma percebi assim, profissão à parte também. Sim. na fotografia de alimento, ela é dividida em 3 partes. Tá. Quem trabalha a iluminação, porque assim, no meu caso, eu, por talvez genioso que eu seja, e o Kalel sempre me ajudando, o Kalel fotografa desde os 6 anos de idade. Veja bem. Se você entrar no Google e digitar Kalel Lacerda, tá lá, ele, Tem a sabe, com matéria da Fotopro matérias lá. de revista falando que o Kalel hoje... Eu comecei no filme.
Ele é o Caramba. fotógrafo mais jovem do Brasil da atualidade. Que Ele começou legal. com 6 anos, profissionalmente. Ele fazia realmente casamento. Entendeu? Eu coloquei uma máquina com filme para ele clicar de verdade. Você sabe que isso é abuso infantil, não é mesmo? E se eu falar para você que um juiz uma vez me pegou Mentira! dentro do casamento? Aconteceu isso daí. O menino lá se divertindo, Era né? um careca chato. O Felipe E louco pra Helena começar a andar, pra segurar o flash lá. Não, eu com os Perigoso, hein, meninos. amor? Eu tenho 2 meninos, né? Um de 8 e um de 6. Eu não vejo a hora de botar os meninos. Pra carregar Vê as a hora coisas. de colocar uma Canon na mão dele. Não, a Nikon, né? O meu... Olha. Não vamos entrar Caíra. neste Não mérito. vamos entrar no Não vamos mérito. entrar neste mérito. Quando eu comecei, o que eu fiz? Como é que engrenou? Eu comecei a postar algumas fotos e, de repente, uma agência de publicidade falou, você sabe fazer hambúrguer? E eu tinha acabado de fazer foto de hambúrguer por um amigo. E aí eu usei tudo que era técnica. Tá. E, assim, teve coisas que eu mesmo criei técnica e ficou muito bom. Aí eu mandei pra agência e falei, o que você acha dessa foto? Cara, é isso. Fechei. Depois que eu fechei isso, outras agências começaram a ver. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu falei, eu vou começar a oferecer foto de alimento. E foi muito rápido as vendas. E lá, então, explica, porque assim, a gente já conhece um pouquinho dessa história, a Mônica falou, né, dessa manipulação, mas então você não pega o alimento pronto, você faz toda a manipulação do alimento, que é essa parte que é um segundo... O food style. O food Assim, style. ó, Explica um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Tem alguns produtos que você manipula, outros não. Então vamos Tá. falar. Bolo. Aham. Bolo é um produto que você pega, se ele não tiver o que a gente chama de molho e líquido, é super tranquilo. Você montou uma luz, colocou um apetrecho do lado, você clica. Não precisa Produções fazer mais simples, digamos nada. assim. Sim. É porque ele já, depende se for um bolo de camada, ele já tem lá as camadas, se for cortar É mais ele. o ângulo, luz e tal. Sim, é mais fácil. É de mais a fazer proposta que um o cliente precisa, é um cardápio ou é rede Tá. social. Bom, quando você pega um hambúrguer, que você tem que mostrar as camadas, A suculência. e aí que a jeripoca pia, porque ele não é fácil de montar. Tá. Então, lá no estúdio, a gente tem lugar da chapa, a gente Aí se tem o geladeira. motoboy traz pra você do iFood, Não chegou lá pra... Então, aí que tá. De jeito nenhum. Não chega tudo... existe Se ele isso. vier do normal, se ele empinar O ainda... hambúrguer é um exemplo Aí o de... alface já tá tudo É um exemplo que você tem que montar. na hora. Na hora. Em média, eu levo uns 40 minutos para montar um bem montadinho. Tá. Não é um processo rápido. Aham. É um processo que você precisa de bastante treino. Eu devo ter feito Muita até hoje repetição. uns 300 lanches. Aham. Fora a montado. edição também, que o lanche, por mais bonito que ele fica, às Sempre vezes... precisa dar um... Muito... Que nem, por exemplo, é porque... Muito que Photoshop. Aham. O cliente, ele traz... Ele então, quer uma tipo, perfeição, né? Só que, tipo, ele traz os ingredientes. Então, tipo assim, muito do lanche ficar bonito não depende também só da gente. Depende do ingrediente do ingrediente cliente. que o Por cliente vai isso trazer. que a gente chega pro cliente e fala, É, você vai pega me e fala trazer assim, o melhor pão do mundo. Aham. Já Você teve vai trazer sessão um que eu pão cancelei lustrado. porque o ingrediente Não tava legal. tava péssimo tudo. Você dá toda Ai, que é a milagre cartilha do- pro da cliente. Sim, foto, sim. né? A foto A não ficou boa. gente... É, Sim, antes dele ir no estúdio, a gente vai conversando por WhatsApp pra falar assim, mano, você vai trazer bastante quantidade de pão. Porque às vezes também, se você montou ele não ficou bonito e você tentar reaproveitar, pode acontecer de perder também. posso por exemplo, mandar mais um palpite aí? Palpite. É o seguinte, corte. alguns alimentos, quando você vai vender a sua prestação de serviço, se você não entrar na mente do cliente, você não vai vender valor. Tá. Então, a palpitada que eu vou dar agora aqui é o seguinte, que eu uso e dá muito certo, e muitos fotógrafos acabaram adotando isso. Eu faço um vídeo de 1 minuto Tá. do processo produtivo meu. Porque aí o cliente vai ver que não é Não é pegar só da chegar, chapa, só fritar pegar. um ovo e colocar lá e tá lindo. Aham. Então, assim, tem um momento que eu tô lá hidratando o pão, um momento que eu tô cortando e montando com palito o alface. Todo esse trabalho, ele vê do começo ao fim, montando a luz, editando. Ele fala, caramba, eu pensei que era só eu fazer o lanche e dar pra você. É aí a foto de 5 mil. Você mostra pra ele que tá barato. Você mostra o Exa- valor. Exatamente. E quando você Na maioria tem... das vezes ele acha que ele vai chegar lá, vai montar e a gente só clica. Então, quando o cliente... E outra coisa também que eu adoto é, o cliente tem que estar lá provando. Porque eu tive, na verdade, um cliente que falou, toma. Aí depois que eu produzi tudo, não gostei. Aí eu falei, mas não gostou do que? Não gostei do jeito que você montou.
mas ele não estava lá. Então, hoje, vai fotografar comigo, o lanche vai estar do lado. Vai Entendi. aprovar tudo para não ter problema. Uhum. Mas a palpitada que eu estou dando de dica é monte um vídeo, Mostrando o nem que processo. for, sei lá, como que chama aquele processo? O Kalel faz um processo bacana e coloca o celular no tripé. Time-lapse. Aham. Faz o time-lapse do processo produtivo. O cliente vai entender que aquilo realmente dá muito trabalho. Sim. Então, E faça um vídeo. Se você só tiver foto do processo, ele não vai entender também. Ainda mais na geração TikTok que a gente tá. Sim. As Tudo pessoas vídeo. querem ver, né? Vídeo. então faça um vídeo do seu processo produtivo ou processo criativo. Sim. Quando você manda isso pro cliente, ele fala, caramba, olha o trabalho que dá. Então, vale essa dica. Pizza, dependendo o tipo da pizza você tem 10 minutos. No inverno, pior. No verão, se tiver... Porque O queijo fica mais... pizza a gente fotografa no cliente. Vai lá na pizzaria, monta toda a produção lá, porque geralmente o pessoal quer fecha de área e fotografar o cardápio. Tá. Então, assim, pizza... Então, cada alimento é um processo totalmente diferente, exclusivo e único que você monta para o seu cliente. Que nem expresso. Meu, expresso você tem segundos para clicar, porque a crema perde em espuma. segundos. Não, é um negócio assim, a luz 7, tudo tem que estar montado. Tem que tá tudo Tirar da colocou. máquina, às vezes alguma a gente consegue, porque já teve cafeteria lá no estúdio, né? É colocar, apertar o botão, acabou. Entendi. Entendeu? É todo um processo criativo, um processo produtivo, né? É. É muito valor mesmo agregado, né? Sim, que nem carne. Às vezes a maioria das carnes que a gente faz é só uma selada e hidrata com azeite. Tá. Manter Entendeu? a suculência, aquele brilho, né? Exatamente, azeite e água, porque não é ela que nem esses esfria, mitos né, de da internet de frigideira. Óleo de Passar carro. óleo de mamona, né? Não. Frango assado, eu cheguei a fazer uma vez e ficou muito bom. A gente fez para uma padaria bem famosa aqui de Campinas. Aham. A gente acabou fazendo na cozinha deles. Então eu peguei o frango já descongelado, fiz o enchimento com... Manta. Com Era uma manta. manta acrílica, eu acho. Inchou Olha só. ele. Ficou bem As gorduchinho, peles bem a gente suculento. puxou e colocou super bonder. Pra ficar bem esticadinho, Não, para ficar crocadinho. esticadinho. Depois a gente passou pincel com caramelo. Isso Caramelo. tudo... E deu um choque no forno pro caramelo dar uma queimada. Isso tudo você tem que fazer todo um estudo antes pra saber o que chegar lá fazer. na cozinha, Ou o que teste. levar, o que fazer, Ou o teste. teste. Porque sim. assim, isso daí é dica de fotógrafo que já fez e deu certo. Porque assim, Você vai testando. não precisa mais do que caramelo. Tem gente que coloca detergente, coloca... Faz uma mistura Vê muito... aquele frangão bonito. Tira É, detergente. eu não sei de Uma onde que boca. detergente no caramelo vai mudar alguma coisa. Não sei. Já Eu vi ainda- detergente no chopp pra fazer a espuma, assim, pro chopp ficar... Então, tem também... Eu faço muito isso no café. Aham. A gente bate um pouquinho de água com detergente, pega as bolhas e coloca no café. Amanhã eu vou acabar usando isso daí. Então é um mito de que você come tudo que você fotografa. Porque a maioria não dá pra utilizar. Tudo com detergente. Na verdade, se manta, a acrílico. maioria do que a gente produz, existe consumo. Então, certo que a gente ganha muito produto. É, o que, eu ia Aham. falar, o que acontece bastante é que nem como a gente tá muito envolvido na gastronomia, a gente acaba experimentando e tendo meio que uma noção. Sim. Aí chega o cliente e pega e fala assim, experimenta aqueles produtos aí, chegam uns recebidos. Ah, Nossa, é uma delícia. uma blogueiragem gastronômica. Você tá lá de Muito. boa e o cara pega e fala assim, fiz que nem lá perto de casa tem a pizzaria. Aí o cara ele pegou, tô com uma massa nova, você tá Quero que livre vocês aí? experimentem. É, direto Ai, que legal. acontece. É um reconhecimento também, né? Não só do custo ali, do preço, do valor que a pessoa tá pagando no seu trabalho, mas é um reconhecimento de te agradar. Porque sabe que a sua opinião é importante. Porque assim, como a gente Além do seu trabalho, né? vai em muitos clientes de alimento e a gente está muito conectado com o processo produtivo também e o resultado final, e eu acompanho muito o mercado, tá? Tá. Aceitação, lançamento de produto, eu estou muito conectado. E uma coisa que eu estudo muito é comportamento de rede social, toda... Que é o ápice agora, né? Na verdade, é uma coisa que, assim, ou você tem muito dinheiro para pagar para fazer, Você que tem isso é bom, aprender. você resolve sua cabeça, ou você tem que saber o mínimo necessário para o seu negócio ir para frente. Então, como que comporta a divulgação do seu produto, do seu trabalho em relação às redes sociais? É uma coisa que eu estudo bastante. Eu paguei consultoria para poder
conhecer. Entender. E é assim, um universo que assim, hoje eu não faria a faculdade de administração que eu fiz para fazer só o Google. Aham. Né? Então, certo que De mais... tão importante que é hoje pra, É, uma pra qualquer dica, negócio, principalmente. dica para quem está começando a fotografia. Tá. Por mais que eu adoro ficar postando foto no Instagram, Aham. virou tipo, acho que mania. Não é assim, vem cliente de lá? Vem. Porque é um ótimo portfólio. Os meus cartões de visita estão tudo jogado. Sim. Porque o pessoal fala, ó, qual que é o seu cartão de visita? Você tem aí? Eu falo, não. Puxa o Ah, QR Code. Instagram. QR Code do Instagram. Instagram virou cartão de visita. O seu mega Já tá o portfólio. portfólio ali, né? Exatamente. Para mim é isso. Mas, assim, a ferramenta que eu vou dar dica que, assim, meu, tem que estar muito bem afinado. Primeira coisa, o seu site. Tá. E outra coisa, sei lá, Google Meu Negócio e aonde você está posicionado no Google. O Google hoje, para mim, me traz cliente todo mês. Tá. Então, dica que eu dou para os fotógrafos. O pessoal é muito Facebook, Instagram e, na verdade, eu acho que... Esquece de Aí onde você vem no mesmo, né? LinkedIn. Esquece de outras situações que tem mais pesquisa. Porque quando você precisa de uma prestação de serviço hoje, ou a indicação, ou a primeira coisa é Google. O pai, né? Acabou. O pai de todos, Google. Ó, Google, eu acho que hoje representa 92% das pesquisas do planeta. Então. Mas talvez o Instagram as pessoas fiquem tão ligadas nisso por ser visual, né? Mas, na verdade, mesmo quem é visual, na hora do vamos ver, pesquisa no Google, Sim. realmente. Você procura Exatamente. lá, né? Fotógrafo gastronômico. Exatamente. Vai Não vai aparecer- pro- Você vai Olha, aparecer não, e tem todo um em qual estudo de ranking. palavra-chave. Esse do café também. me achou Sim. pelo Instagram. Mas não é tanto a quantidade de pessoas que... porque assim, hoje como eu tenho já uma carteira de cliente e faço parte da PP Campinas, que já estou dentro das agências, as agências acabam sempre mandando lá. Mas cliente novo vem da onde? Google. Então a dica que eu dou, seu site tem que estar ok, porque daqui a pouco o Facebook morre, igual morreu o Orkut, o Instagram vai pro Beleléu, vende... O Mark Zuckerberg larga da japinha e divide aos bens e ferra com tudo. Então é o seguinte... E como que vai ficar quem está só no Instagram, Não, mas assim, né? o que não muda? O seu site. Sim. Seu site Seu não nome, depende né? de o rede seu social. www. Então, o seu site tem que estar... Alinhadinho, Muito afinado. bem. Pague o afinado. seu HostGator. Só que assim, ó, pra você ter uma Baita de ideia, um texto. quando eu não estava dentro dos parâmetros Google, eu estava na página 48 Aham. Da pesquisa. da pesquisa. Quer dizer, quando que eu ia ser achado? Nunca. Ninguém vai até a 48. Quando eu Não vai até a 3. Quando eu né? quero achar uma Quando eu coisa muito subi o específica, eu site. vou no máximo na 3. É, Quando que eu subi... os estudos falam até a 3 mesmo. Quando eu subi... Não, ninguém vai ninguém vai nem pra 2. A maioria vai ali no começo, né? Não vai, não não sei. chega É na porque 2. Não É a- sei quando eu fui pra 2. É aquele negócio que você falou até Você do pesquisa valor. de É novo. tudo linkado, né? É. Você muda a palavra, É. pesquisa Você de muda novo. Não pra- achei, não achei. É, não vê achei que eu quero, Nem pau. viu que tem um monte de Muda. página embaixo. Não. Nem sei Então, se todo mundo sabe que tem mais Bom, E Hora- o texto, hora que- ele foi todo revisado pra Isso. estar dentro dos parâmetros SEO. Então, tipo assim, a gente pegava às vezes ficava 2, 3 dias pra refazer 2 linhas de texto. Então, tipo assim, linha de texto, link, referência. Porque tudo é estratégico, porque é um negócio. Uhum. então assim, ó, CEO do Google é uma faculdade que você demora, só pra você ter uma ideia, do pacote Google, eu acho que eu não fiz ainda, juro pra você, 5%. Em 2 anos. E já tá em qual... Não, 5% por enquanto. No ranqueamento. No ranqueamento, No ranqueamento. Acho que a gente já tá na em primeiro primeira lugar parte. em algumas cidades Aham. e segundo lugar em outras cidades. Então assim, É. quando eu subi o site todo Arrumadinho. mapeadinho, todo bonitinho, no outro dia eu tava na segunda página e Que a 2 Mônica dias nunca entrou. depois... Eu nunca entrei. Depois de 2 Agora dias você eu já quer estava até em segundo. primeiro lugar em algumas cidades, eu comecei a aparecer. Então, você vê que Google hoje... E a gente não presta atenção nessa questão de site. Eu sou Não, muito não. tenho. Não, Você fica focado ali, sim. Instagram. Porque Instagram da são- visibilidade, são as tem coisas do estratégia, momento, né? mas assim... não é só isso. eu percebi que... Só que o orgânico tá morrendo muito. Tem Não foto entrega minha, mais do jeito tinha que foto entrega. minha que tinha 200, 100 like, tá com 15. Abaixo, ultimamente eu percebi que o algoritmo reduziu Mas ainda. mais ainda. Tipo, a audiência tá zerando. Assim, ou então, você é assim, extremamente famoso ou você paga. Sim. então, Só assim, entra quem quer ver você mesmo, Então, né? como modelo de negócio, não dá para só pensar em fotografia. Você tem que, E- sabe, pensar em muito mais.
E assim, a estratégia do podcast, quando a gente começou, é exatamente mostrar que tem vários nichos, tem várias questões, mas principalmente para quem tá começando, por onde começar? Porque, por exemplo, a sua história é fantástica, né? Você tem aparições na TV, Sim. tem um filho que é o fotógrafo mais jovem, tem um estúdio desse patamar. Mas e quem tá começando? O Google, você já falou que é uma das coisas que a pessoa mais tem que pensar ali. Qual que é o palpite que você dá para quem tá começando na fotografia de alimento hoje? Eu acho que eu até vou falar um pouco antes de uma situação que há 20 anos atrás eu fui visitar o Amaury Simões, daqui de Campinas, que quando eu usava fralda ele já era um dos O bambambam. Ele sempre foi muito fera. Aham. Ele é assim, ele dispensa, Apresentações. o cara é um monstro da fotografia, tá entre os melhores do Brasil e Tá. não faz aparição pública, o cara É um artista. e assim, é um artista que cobra um valor sensacional. É um cara que faz dinheiro. Eu tive 1 hora só com ele na vida, Tá. entendeu? Eu cheguei pra ele e falei, olha, tô começando agora. E aí, o que eu faço da vida? Ele simplesmente falou o seguinte, cara, fotografe tudo. Faz casamento, Experimenta de faz tudo, foto de né? comida, faz foto de mulher pelada. Ele falou desse jeito. Faz no artístico, faz foto de evento, de esporte. Tenha certeza que quando você fazer um pouquinho de tudo, você vai perceber que você tem mais habilidade em alguma situação. Aham. Pra ver o que você... Exatamente. Tudo bem, Então, né? assim, pode ser que fotografia de alimento não seja a sua Praia. pegada, não seja a sua praia, seja outra situação que você tenha habilidade. E às vezes você começa em uma e depois de um tempo você descobre que gosta mais da Então, outra. E as paixões mudam. Sim. Exatamente. Muda bastante. E eu acho assim, as pessoas se iludem, né? Com aquilo ali que vê no Instagram. É. Né? Igual, por exemplo, a fotografia de alimentos. Tá muito em alta. Não sei se é meu foco agora, que também tá muito nisso, por causa de vocês, o FI e tal. Mas tá muito em alta. Aí o pessoal olha ali e fala, nossa, é fácil. É só Ai, fazer que isso. incrível, eu vou fazer Vai isso. nessa. Principalmente E aí, porque às vezes no se você Instagram a não gente dá uma conhecer- dica, um negócio ali, parece que é fácil porque a gente tá tentando facilitar, mas não é. Mas se você não vive aquilo, você não vai ter Ó, a... eu vi o meu pai fazendo uns 100 hambúrgueres. E aí eu fui e peguei um cliente. Eu fui fazer, eu fiquei 1 hora por hambúrguer. Eu juro pra você, esse foi um Aí daqueles que eu você virei... deu o valor real. Porque assim, muito eu fico na parte do backstage. Vai, pega aquilo, faz isso, edita. E Photoshop, porque ela é muito fera. e aí- Domina Photoshop tudo. E aí ainda teve um que foi um dos lanches que eu mostrei meu pai. Ele pegou e falou assim, aqui você mandou o top. Porque, tipo assim, era pão, frango, ovo e catupiry. E o lanche era isso. Ou seja, a paleta, tudo branco. Tudo branco. Aham. Peguei e falei assim, tá, mas como que eu faço pra E o ketchup? diferenciar isso daí? Bota um ketchup. Não, mas não tinha. podia. Droga. Porque não era Não ingrediente, né? Aham. É isso, você não E tem pode... isso, você tem que respeitar o ingrediente do cliente. Então, pode o que não acontece ketchup. bastante, que é um erro comum, você, chapeiro que faz hambúrguer, vai uma dica. Dica pro chapeiro. Separação de quente e frio. Então, tipo assim, uma coisa que acontece que, nossa, foi uma experiência horrível que a gente teve. Um cara, ele mandou o alface junto com o hambúrguer. Ai, eu amei. E aí o alface Acabou. chega parecendo a folha de papel higiênico molhada. É horrível, bem horrível. Então, tipo assim, Chega a estar marrom, né? acontece muito. Fora Então, que deixa o pão úmido. Estraga com tudo. Então, até no hambúrguer, quando você vai montar hambúrguer, tem a estratégia. Então, tipo assim, montou... A gente já deu Coloca muita um dica tomate até ali pra pra- donos de franquia, Sim. pra tipo, olha, Vamos montar diferente. processo produtivo, testa isso, porque aqui vai estar escorregando, aqui não trava, ou até a aplicação do alface para ele poder travar. Sim. Por causa, como a gente está montando, a gente sabe... Aham. Até Até porque pro não pode lanche não cair desli- na hora, ó, na pro hora da lanche não foto, né? deslizar Aquele negócio, também. né? É, e A às vezes- foto é uma coisa, lindo, maravilhoso, chega aquele lanche... Porque o cliente, É, ele quer mas- o mais próximo Sim, da foto possível. É, porque às vezes o cliente posiciona... Que nem esse foi um caso que, puxa, foi uma tragédia. O cara
simplesmente colocou a alface em cima da carne e chegou destruída. Né? Não tem como. Porque ele não separou quente e frio, né? Mas voltando, cada alimento tem seu jeito de contar a sua história. Tá. E tem... O que acontece foi o seguinte, como a pandemia mudou a concepção de tudo no planeta, toda a publicidade analógica morreu. Acabou. Qual foi a última revista que você leu? Nossa. Caras, em algum lugar de alguma Porque você estava desocupada. Algum consultório, porque o celular estava sem bateria. Vamos lá. Nem Quantas do vezes Não tem você mais. ligou o rádio para ouvir uma música? Rádio, aparelho. Não, no carro? imagina, nem tem. Não tem rádio nem no carro. No A gente carro coloca o vai Spotify Bluetooth. direto no celular. Só palpitando podcast. Que inclusive estamos no Spotify, hein? Então, o que acontece é o seguinte. A influência da publicidade analógica sobre a nossa vida acabou. Você não compra mais porque viu um outdoor. Sim. Você não compra mais porque ouve uma propaganda de rádio. Difícil. A televisão que nem faz. Quanto tempo que a gente não assiste televisão? Não, a gente... Televisão Acabou. é só... A gente faz Não dá nem muitos tempo, né? anos. Não é que não dá tempo. Dá tempo. Dá tempo, mas é assim... O Calhau tá ajudando o cinema. Netflix e torrent na veia. Ah, E não é só isso. TV aberta, você diz assim, né? Não, TV aberta, a gente não tem antena lá em casa. Não A gente consome mais. não tem antena, a gente só paga a internet. É só internet, Netflix, porque sim. Porque sim. Porque Tem que ter um sim. momento de Tem que ter um descontração momento. também. Sim, né? mas... Torrent. Então, assim, o que acontece? Hoje... Deixa eu pegar aqui. Ó. Um grande palestrante chegou para mim e falou o seguinte, estica a mão. Se seu negócio não tiver aqui, estica. Se não tiver na palma da sua mão, o seu negócio inteiro, você tá fora do mercado hoje. Ele falou desse jeito. E é real, né? E é real. Então, assim, tudo mudou. Eu A lembro gente vai quando pro eu era banheiro com esse novinho, sabe o que eu negócio, fazia para arrumar namorada? Acorda, a primeira coisa... Eu ia na reunião dos jovens da igreja para ver se via uma moça bonita. Aham. Hoje, Hoje você tem aplicativo de namoro, é isso aí. entendeu? Escrevia cartinha. Papel de carta pra colocar perfume. Então, assim, tudo mudou. E, assim, já o fiz fotógrafo Olha lá. tem que Eu fiz mudar. Um retrô entre nós. Romântico, sexto ano. Bonitinho. Então, a Mas gente foi tem que... trágico. Foi trágico. Depois não você foi conta, bonito, não vamos mudar o, Vamos o mudar o assunto. Vamos mudar, volta pro foco. Então, volta assim, pro foco. o que aconteceu? Não é só fotografia de alimento, Sim. tudo. Tudo virou digital. Jornal, que nem o jornal de americano todo dia, se ele não tiver na internet, acabou. Eu não sei do que esses meios de comunicação vão viver. Uma época tinha até uma publicidade grande lá na minha cidade para incentivar o pessoal a assinar, né, o jornal. Ó, alguns papel. modelos de negócios ainda funcionam como base de apoio, tipo lançamento de empreendimento imobiliário. Então o cara coloca na entrada da cidade, é o lançamento do prédio tal. Só que antigamente o outdoor era o carro-chefe, né? o ponto de venda e vendia os apartamentos. Hoje as entregas estão mais nas redes sociais. Você faz um tráfego pago. E aí, exatamente, coleta o lead e vende. Então, mudou. E tudo, não é só o alimento. Qualquer tipo de publicidade. Eu mesmo, as últimas compras, foi tudo pela internet. Magazine Sim. Luiza, A gente faz Amazon. mercado hoje em dia, né? A gente faz mercado, eu ainda mercado. gosto de ir no mercado, porque é o momento que eu saio do estúdio, tô Dá fazendo aquela relaxada. que eu encontro pessoas. Mas na correria do dia a dia é uma opção pra gente. E na pandemia foi muitas Não, vezes, lanche, né? Entregar ó, mercado e tudo mais. Pra você ter uma ideia, a gente está lançando um infoproduto baseado em delivery. A gente está lançando um conteúdo chama Delivery Campeão, que é truques e dicas para quem tem um delivery não errar, junto com um amigo nosso, que é um francês, o nome dele é Jesus. E, Agora, vai dar certo. só Jesus na causa, exatamente. Misericórdia toda em cima de vocês. É sucesso. Então, assim, ó, só para ter uma ideia, nos 3 primeiros meses do começo da pandemia, foram 65 mil restaurantes cadastrados no iFood. Isso há Olha 2 isso. anos atrás, né? É muita coisa. Então, assim, você vai pedir alimento, que nem comida japonesa eu peço pelo iFood, que eu gosto de pedir. Então, eu chego lá, vejo a foto. Então, assim, não é só o Instagram, o Facebook, é tudo. É foto para e-commerce.
entendeu? Que é uma coisa que eu quero cada vez mais pegar, porque é também lucrativo. Aham. Então não é... Porque lá no estúdio a gente não fotografa só alimento. A Sim. gente se destaca pela foto do alimento, mas a gente faz foto de produto, foto de garrafa de Moda vinho. também. Muito Já fez, pouco. né? Faço, mas assim, não é moda como criação, é mais a foto do produto, da roupa. Tá. É. Vai o modelo... Pra e-commerce também. Tá. Para e-commerce. A gente não Não é tanto nessa linha. não sou o cara da moda, Tá. entendeu? Tem que Não, lidar não com tem nada a ver modelo, é comigo. Não tem nada a ver comigo. Aham. Entendeu? Tem É muita aquilo gente da boa. paixão, né? O que É. você se apaixonou foi... Foi, sabe, tinha muito a ver comigo e Uhum. tá, graças a Deus, indo muito bem. A foto de produto também, a gente faz muito isso daí. Então, o primeiro palpite é esse, fotografe tudo. Eu já tive uma colega que falou, ai, quem faz tudo não é bom em nada. Mas eu, particularmente, discordo dependendo da onde você tá. Por exemplo, pra quem tá começando, Sim. quem faz tudo descobre onde gosta. Sim, que foi o que exatamente, você é falou. Exatamente. Não é fazer tudo como modelo de Pra negócio. sempre. É, É fazer o tudo pra modelo- você experimentar e ver até onde você Sim. gosta. Essa foi a dica que o Especializar, Amaury Simões passou para mim. Eu achei super válido. Uhum. Eu fotografei. Funcionou pra você, né? Funcionou. Eu fiz casamento por 10 anos. Uhum. Fiz mais de 300 casamentos. Faturei muito dinheiro, mas chegou um momento que Não era mais pra você. não dava mais. A verdade eu não sei o que eu vou fazer para os próximos 20 anos. Aham. Pode ser que eu descubra outra situação. Hoje é o Eu acho que o alimento. se apaixonar pelo que você faz constantemente, isso é a maravilha da vida. E por mais que seja um negócio que tenha que ser rentável, que a gente tenha que lucrar, pagar contas, viajar, fazer tudo isso, a gente tem que ter a paixão, porque Tem. sem a paixão não Ah, não. funciona. Já tem que Não fazer vai. todo dia, né? É, Então, tem que... a gente Seu gente coração trabalha tem que muito palpitar. mais. Tem que É, palpitar. Uma coisa que eu tô agregando bastante com os clientes é vídeo. O Kalel tem produzido muita coisa até... Em vídeo. Coisa Geração curta. TikToker, né? Exatamente. O Kalel gosta. Com o celular agora que eu tenho também, eu já atendi alguns clientes. Então, tipo assim, o cliente ele precisa dar foto pro e-commerce, Que tem que ser uma Mas foto ele toda quer- produtiva e tudo mais. Sim. com foco no produto. Então, tipo assim, o cara ele vai pôr a foto no iFood. Então, Tá. uma foto... Então, tipo assim, rola a foto com ele no destaque, no alimento. Rola a produção e também, às vezes, o vídeo, porque ele precisa de conteúdo. Então, aí, na parte do vídeo, eu entro. E aí Então, e pode eu tenho feito ser com o celular. Uhum. Então, eu tenho feito com o celular, porque, tipo assim, não é uma mídia, um filme que você vai fazer que vai ir pro YouTube, conteúdo pra pra Netflix. rede social. É conteúdo pra rede social. Pra rede E social é funciona. preço também, Sim. porque você não pode inchar, porque é uma coisa que o cara vai queimar uma vez Ele só. vai colocar no Insta, vai colocar no Reels e acabou. Acabou. Não, pode Né? ser que ele use daqui um mês de novo, Mas não muito. Porque aí o produto dele muda, o pão muda, tudo muda, Tudo, né? É muito A volátil. musiquinha do momento muda. Aham, sim. Então, sim. assim, tem que ter É um preço. agregar ali só, né? O Kalel Mas é fecha um muito bom, né? pacote e Porque- atende. O pessoal tá consumindo muito vídeo, né? Cada Sim. dia mais, Tá. muito mais vídeo do Sim. que... Não, eu vi uma estatística recente que eu fiquei assustado. Que o TikTok parece que ele teve mais acesso que o Google. Olha lá. Tá bombando, né? Tá vindo com tudo. Eu sou um cara, muitas vezes, teimoso pra muita coisa. O Kalel quer que eu seja mais TikTok. TikToker. Em breve, tio Benhas fazendo dancinha. Esse negócio TikTok, de é. Vamos não, fazer não, uma mas a hoje. dancinha. A dica a de dancinha hoje é não rola. macarronada bolonhesa. Bom, hein? Eu tô na fase agora da gastronomia libanesa. A gente tá com Olha só. descobrindo Nossa, é muita coisa. sensacional, gente. Eu tô Já fazendo, quero aulas. eu tô fazendo coalhada seca. Pra quem não sabe, gente, a gente fica falando de macarronada, vou explicar um adendinho, né? Estive eu e meu marido numa loja super bacana aqui em Campinas, aprendendo a fazer macarrão com o Benhur. Porque como ele tá sempre fazendo as produções, aprendeu a cozinhar muita coisa. E vem muito da família, Como né? o Felipe, também como eu, fotografou o casamento, a gente se conheceu nas formaturas, e ele falou, cara, eu quero fazer Alimento. gastronomia. Eu falei, vai que é bom. É ou não é, Felipe? Vem cá me dar um abraço. Vem cá, tô chamando você, vem cá. Não, peraí que Eu você quero vai que você gravar apareça o aqui, ó. diretor. Nossa, o diretor aparecendo no Diretor podcast. aparecendo. Olha, ficou roxo. E eu queria... É porque assim, pode ser que o Felipe, tipo assim, pô, mas será que esse cara vai me dar dica? Quantas vezes eu neguei uma dica pra você?
Não, Nunca. olha, quando eu Manda falei... mensagem, ele já me liga. Ele me Ele liga. Não, e ó, uma coisa, não é rasgação de seda porque está aqui, mas quando a gente falou assim, né? Por onde a gente vai começar? Porque assim, a gente quer que grandes e pequenos, né, tubarões e peixinhos de aquário venham, porque a gente quer dar oportunidade para todo mundo conhecer e aprender. Mas eu falei assim, a gente quer nomes que tenham peso. Aí ele falou, Ben-Hur. Primeiro nome que ele falou. Obrigado. Porque, além de tudo, acessibilidade. Ele falou, não, mandar mensagem pro Ben-Hur agora, ele vai me responder. Porque é uma pessoa que sabe bastante, que tem muito a entregar, mas sabe que é aquela questão de, é concorrente, até que ponto? A gente pode ajudar todo mundo e tá tudo bem, tem espaço pra todo mundo, né? Eu vou falar. Ainda existe poucos fotógrafos que têm estrutura para atender a demanda de alimento. Porque alimento a gente tem indústria, a gente tem a franquia de alimento, a gente tem muita coisa. Felipe, Ficou com pode sentar. vergonha, volta. É. Diretor vai voltar pro backstage. Voltou Então, pra assim, cadeira de... aquela Gente, cadeira tá não ruim pro diretor. para. Só Ó, cobrar a cadeira almofada. melhor. é que eu não tô com os dados aqui, mas a quantidade de Nicho empresas- dentro do nicho, né? Gente, assim, é uma loucura a quantidade de indústria, fora os chefes, os restaurantes. Tem muita coisa. Assim, é um universo que pode ter a mesma quantidade de fotógrafo de casamento para alimento e não vai atender. De verdade, não atende. Então, assim... Porque assim, quantas indústrias não tem que nem... Pega, por exemplo, um setor, que você vai no mercado, aí tem as gôndolas lá. Meu, só em um setor, quantas marcas não tem? E essa marca... Exato. Todo se mundo você precisa, vai- né? vai- vai marca, ter a ela- Fispal agora. E essa Fispal, marca, ela acho que precisa estar são... no Instagram, ela precisa estar no TikTok, ela precisa estar no Facebook, ter foto para banner de site. Sim, é muita coisa. Se ela vende no iFood, ela precisa de foto de iFood. No Instagram ela precisa da foto da produção. Se é uma indústria que tem um produto, ela precisa da foto do produto em fundo branco. Esse mesmo produto na produção. E Então, você vai agrega melhorando muito. com o tempo, que nem hoje você tem esse estúdio maravilhoso, mas para começar, dá para começar com o que você tem na mão? O Começar que de uma você forma... tem Tá, na mão. Defina o que você tem na mão. Não, eu digo assim, a câmera é à vontade. câmera é à vontade, mas assim, de uma forma simples, você acha, claro, que Tá, você tem que explicar pro seu cliente que você Sim, não vai então, entregar para tanta quem tá coisa. assistindo agora, isso aí, assim, seria um outro Um outro podcast só sobre isso. Porque assim, existe, Sobre igual a gente produção. estava comentando aqui antes de gravar, da seguinte maneira. Tem muito vendedor de curso que, não, pode comprar uma câmera bem humilde, e quando bem humilde, assim, corpo ruim, lente péssima. Já começa por aí. E fica difícil você Entregar. retratar uma iluminação, uma textura com qualidade, com uma câmera que não consegue chegar lá. Por mais luz que tenha, que mais modelado, prato bonito, Toda a produção. o pixel não fica bem resolvido. As cores não ficam bonitas. Tá. As lentes escuras, você não vai conseguir Não, fazer falando uma em cor, foto. tem câmera de entrada que não tem nem white balance, que você não consegue mudar a temperatura de cor. Então. Então, é assim, ó. Tem muito... se você quer começar, mas como modelo de negócio, comprar uma câmera simples até um certo ponto, tudo bem. O que você vai vender? Você vai fazer foto para padaria, é tranquilo. Eu faço foto, adoro fazer padaria, porque dá para contar muita história. Padaria, confeitaria também. Confeitaria, bolo, Que é doce. aquele negócio do bolo que você falou, vem meio que pronto, você não tem Sim, que que é pôr mais tanta mão fácil, na tem massa. menos Exatamente. manipulação. Então, Até, é eu um tenho nicho uma que dá pra amiga, começar por aí. eu tenho uma amiga em Salvador que hoje ela tá fotografando com câmera, ela começou com celular. Mas ela começou assim muito bem estruturadinha com o celular. Tá. Sabe? Invista num Editando. celular bom também, se você for... Iluminação. Mas não, iluminação. por mais que ela fazia com iluminação Então, porque... natural, ela hoje- também sabia posicionar o horário certinho, o rebatedor, o tipo de coisa que ela podia pegar que conseguia ter um resultado. Não era assim, sabe? Sai Pegar- clicando e pronto. Não, Qualquer luz. Não, ela estudou e tinha técnica. Então, tipo assim, hoje, quando você for pesquisar, a maioria dos conteúdos que falam sobre celular, o que vai acontecer? É a luz de janela e um rebatedor. Então, tipo assim, se você for na fotografia de gastronomia, você vai colocar lá os props. Só que você tem que saber também, então, por exemplo, a pessoa, ela quer fazer uma produção que é uma coisa fofinha num doce, aí ela vai usar uma luz de janela ao meio-dia. Não vai ficar Sem fofinho. um rebatedor. Começa Bom por aí. difusor. Sim, exatamente. Então, tipo assim, quando você tem uma luz muito forte, você tem uma sombra muito Muito forte. forte. Então, tipo assim,
Tem que ter técnica também. Então, assim, antes mesmo de você começar e achar que dá para fazer com o celular, estude os princípios da fotografia também. O conto de luz, né? Pra Na ficar Sim. meio que pronto, de certa forma, né? Facilitar também o processo de Produtos vocês, né? muito pequenos, a gente já clica e já descarrega no computador produto e já vem lá no... Que nem, por exemplo, bombom, quando as próprias balas da Arco, a gente faz tudo conectado no computador. Porque, a bala pode parecer a olho nu, e você vê depois na câmera é uma coisa, no monitor da câmera, ó, olho nu é uma coisa, no monitor da câmera é outra, e no monitor do computador é diferente. E dependendo do computador ainda é diferente. É diferente. Que nem, eu fiz um teste uma vez em um monitor que era 1080... E depois eu joguei no meu que é 4K. Dá diferença. Total. Então, assim, a gente tem hoje coisa. um resultado final de uma produção muito mais íntegra. Fazendo... Uma entrega muito mais fina, né? Exatamente. E mais assertiva também. Sim. A gente erra menos, porque a gente tem um processo de luz que a gente clica, já vê o resultado, que precisar mexer ali. Coisas pequenas... Se você não tiver ali a resolução, ali, a entrega no monitor, você não consegue... Não enxerga. Você Sim. não enxerga. Imagina fazer aí, depois, e Photoshop. tudo de novo. Não. Tá ferrado. E não tem como fazer de novo, né? Muitas vezes. Olha, tem assim, coxa de retalho. Sim. Então, assim, equipamento, quanto reinvista. Entendeu? Não pensa assim, Comprei, vou morrer com esse. eu vou começar com essa daqui para começar. Resolve. Não, começa já pensando na próxima, então. Porque se você está pensando em ganhar dinheiro, é modelo de negócio. Então, você tem que fazer o seu custo. Tá, O seguro do carro tem que sair daquele trabalho. sim. O combustível tem que sair dali, a energia, O conta do ar-condicionado. seu telefone, né? tudo. Existe um negócio que acho que é tabela de jobs, que você põe lá todos os seus custos e ele também te dá o tanto que você tem que cobrar por hora. Não sei se é isso, acho que depois dá Então, A gente pesquisa e coloca lá. exatamente, você tem o custo da operacional. Se você não profissionalizar como modelo de negócio a Você fotografia... nunca vai ganhar dinheiro, né? você Começa por aí. vai Vai patinar. Chega uma hora que você fala, cara, eu preciso pagar o IPTU, o IPVA, material escolar e tô sem grana e ferrou. E aí você fala assim, né? Vou vender a câmera, então, pra pagar. Desisto porque não deu certo. Não é que não Não é deu que deu certo, certo, é que você não organizou, né? Porque o que acontece hoje? Você com, sei lá, 10 mil reais, você já começa a trabalhar com fotografia. Você não precisa de muito dinheiro, é um investimento muito baixo. E uma rentabilidade alta pelo investimento que você fez. Só que assim, para você chegar num ponto de, sei lá, que igual eu que investi R$500 mil, foi realmente... 10 mil? Hã? 10 mil? Não, pra você começar, hoje você compra uma câmera de 10 mil usadinha, não tô Começar falando nem nova. usadinha e tudo mais. usada no tripé. Uma lente, de coisinha... câmera. Câmera simplesinha, uma Canonzinha. Entrada mesmo, né? Uma Canonzinha, Uma entendi. Canonzinha. Não vamos falar. A gente vai fazer um podcast só de versus. Só Nikon versus. Nós criamos polêmica, nós criamos briga. Vai criar Esse polêmica. podcast tá muito... Ai, que bonitinho. Não, briga. Polêmica. Gente, mas olha, se a gente pudesse, a gente ficava o dia inteiro aqui falando, porque é muito pano pra manga. É né? muita coisa. É né? muito lanche pra boca, é muita coisa pra falar. Então, assim, tenho certeza que a gente vai ter a oportunidade de trazer vocês em outros Posso momentos. fechar, então? Pode, Pra quem por tá favor. ouvindo, a fotografia de alimento é sensacional. Tem muito campo, muito cliente. Eu falo porque hoje eu reuni os 67 fotógrafos que estão no meu grupo de WhatsApp, que são os 67 mais influenciadores do Brasil. É um nicho sensacional. Se você gosta de fotografar alimento, vá. Gente, tem mercado. tanto cliente, tem tanto Tem. mercado que você pode atender que é sensacional. Falando de mercado, eu não falei, a gente fotografa para mercado também. É muita coisa, É né? muita coisa envolvida ao alimento. É a embalagem, é o produto. É a produção, que você pode ir lá na fábrica, milhões de fotografar a produção situações. daquela bala que foi embrulhada e do muita embrulho é muita coisa. É um universo dentro do universo. Então, a gente que está... sabe que se você tiver competência para trabalhar, para ter uma boa fotografia que vai ajudar o seu cliente a crescer, a vender, você vai ser feliz, vai se divertir, vai ganhar dinheiro e a gente vai se esbarrar. Mas É tem um mercado que paga bem. Mas tem que trabalhar como um negócio. Não pode ser Como hobby. modelo de Tem que ser negócio. modelo de negócio. Tem que ter uma Você estrutura. pode começar amadoramente, claro, Claro. no amador, Sim. mas
não dá pra ficar a vida toda no amador. Se você quer realmente ser Se conhecido... você se apaixonou, tem que casar, né? Não É, dá não dá pra ficar ali nos encontros cegas sempre. Não, tem que partir pra cima mesmo, acreditar. O que eu vejo é que muitos fotógrafos, quando eu comecei, não acreditavam. Eu falei, não, eu vou partir pra cima, não vou desfocar, eu sou um cara muito focado. Vou até atingir. Muitos ficaram no resultado. caminho, né? Porque não acreditaram. Tem amigos meus que fotografaram e falaram, não, vou fazer outra coisa da vida. Não, eu falei, não, vou fazer isso o resto da vida, não quero saber. Entendeu? Às vezes muda um pouquinho o gente, nicho, todo e aí segmento, Com esse todo pensamento a segmento gente sofre. faz dar certo, né? Exatamente. Exatamente. É que aí você tem duas opções. Ou dá certo, ou dá certo. Não tem plano B. Não tem. Não tem plano Quem B. tem plano É B só- já quer que o plano A dê errado, né, Exatamente. gente? Vamos combinar. Mas verdade. a palavra final que eu quero deixar aqui para quem está assistindo a gente é um modelo de negócio que, como qualquer outro, tem que se empenhar bastante, tem que estruturar, não é uma coisa... Eu estou há 20 anos na fotografia, já passei desde o social, com produção de vídeo, e agora a gente está bem posicionado, mas quando eu comecei, eu não era conhecido, eu era fotógrafo de casamento. Todo mundo começa, né? E assim, faz o quê? Uns 6, 7 anos, não faz muito tempo. 2015. Eu comecei em 2015, né? Então, assim, não faz Foi na muito crise. tempo. Foi na crise de 2015 que eu me reinventei e com o apoio de pessoas. Então, assim, seu network vai te salvar. Exatamente. É Tem um isso bom mesmo. network. Fala pra gente como que a gente encontra vocês nas redes sociais. Benhur Studio no Instagram e benhur.com.br. Kalel, manda o seu, por favor. O meu é Kalel_Decente. Que é o sobrenome do Kalel, né? Tem da sua produtora de vídeo. E tem da minha produtora que tá começando, que é Câmera Cassete. Olha, adorei o Muito nome, bom. sensacional. Temos um retrô aqui, uma Temos apaixonada. eu sou apaixonado por apaixonada. filme retrô. Eu E curto. pra aproveitar também, segue a gente, né? Palpitando.podcast no Instagram. E a gente também tá no Spotify Palpitando agora. Podcast. A gente vai colocar o link aqui, vai colocar dos nossos perfis pessoais também, porque a gente continua trabalhando com fotografia e não só falando de fotografia, Bacana. né? Então, tem lá o K Pereira Fotografia, Mônica. Oliveira.fotografia. Segue a gente, fica ligado, porque tenho certeza que o Benhur vai voltar, porque a gente vai ter que fazer Vai, mais tem uns muito 5 assunto. podcasts só com Tem ele. muita Tem- experiência pra compartilhar, Tem muita né? coisa, que Muita que a gente coisa. pode somar aqui para vocês, desde o planejamento, precificação, tem... A gente vai trazer pontos bem específicos, estratégicos, pra ajudar quem tá começando e pra ajudar quem quer respirar de novo, né? Quem às vezes perdeu a paixão. A gente tá aqui pra dar palpite e fazer o coração do pessoal palpitar também, né? Gente, Benhur, muito muito obrigada. obrigada. Valeu, obrigada. obrigado aí. Foi um prazer Agregou imenso, demais, né? hein, É, na nossa acredito vida. Eu já tô quem aqui com vai o bloco ver. de notas. Várias coisas que eu tenho que alterar aqui já, gente. Obrigada, viu? Gente, valeu, sucesso. Gratidão. Até a Foi maneiro, próxima. obrigado, Até a gente. próxima.